Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. No mundo de One Piece. Capítulo 121, Conceito de 4 Imperadores. Próximo dia. Blaze, Regis e Rocinante estavam relaxando em uma ilha desabitada localizada no Novo Mundo. Quanto a Gion e outros fuzileiros navais, eles acompanharam o vice-almirante Tsuru. A princípio, Blaze planejou retornar à sede, mas devido ao tempo tempestuoso, decidiu ficar aqui por uma noite e partir pela manhã. No momento em que ele estava preparado para sair, seu Denden Moshi tocou. A ligação era do almirante da frota Sengoku. Ele compareceu. Olá, Sengoku-san. Você está me ligando tão cedo? Alguma coisa importante? Após um breve momento de silêncio, a voz de Sengoku veio do outro lado da linha. Presumo que você não viu as notícias de hoje? Não. Mesmo depois de todas as evidências, captura e meu pedido, o governo mundial ainda anunciou Doflamingo como um dos senhores da Guerra do Mar. Ele está isento dos crimes e libertado antes mesmo de ser enviado para Impel Down. Ao ouvir a notícia, Blaze ficou um pouco surpreso. Ele antecipou que o último será lançado, mas não tão cedo. Eu sei como você se sente, mas pense de outra perspectiva. Mesmo que Doflamingo tenha sido libertado, ainda evitamos que Dressrosa caísse em suas mãos. Indiretamente você salvou a vida de inúmeras pessoas. Blaze riu. Sengoku-san, eu apenas faço o que acho certo. Não me importo com outras coisas. Mesmo que ele se importe com isso, não é como se ele pudesse mudar a decisão do governo mundial. Pensando erroneamente que Blaze está chateado, Sengoku mudou de assunto. Liguei para você por outro motivo. É sobre um novo plano que será implementado em breve. Há uma razão pela qual o governo mundial introduziu o sistema dos 7 senhores da guerra. É para criar equilíbrio no mundo, pois até o governo mundial considera ameaçador o número de piratas que cresce a cada dia. O novo mundo já está um caos com piratas furiosos por toda parte. Mesmo nós, os fuzileiros navais, uma das maiores forças do mundo, não podemos fazer nada a respeito. É por isso que o governo mundial veio com um plano, 4 imperadores do mar. Mas não confunda isso com alguma posição oficial dada por nós aos piratas. Divulgaremos a notícia não oficialmente através do Newsco, listando os 4 grandes piratas com a maior recompensa como os 4 imperadores do mar então. Antes que Sengoku pudesse terminar, Blaze falou. Os piratas com grandes recompensas lutarão entre si pela posição de imperador enquanto nós apenas sentamos e assistimos ao show. Sim. É um ótimo plano, Sengoku-san. Neste momento, todos os grandes piratas do mar desejam se tornar o rei dos piratas. Após a introdução do sistema dos 4 imperadores, seu objetivo mudará. Mas também há um risco nisso. No estágio inicial, podemos nos beneficiar, mas assim que os 4 imperadores fortalecerem sua posição e começarem a desenvolver sua força, estaremos em apuros. Sengoku suspirou. Mais tarde nos preocuparemos com o futuro, Sengoku-san. Vamos ver o que acontece no presente. Você está certo. O Novo Mundo estará um caos em breve. Com nossos soldados numerados será difícil reprimir os piratas do Novo Mundo. Blaze, sua força está quase no mesmo nível dos almirantes. Não posso lhe dar o título de almirante da marinha, mas confio e tenho mais fé em você do que neles. Além disso, estou designando você e sua unidade para o Novo Mundo e vocês estarão diretamente sob meu comando de agora em diante. Você tem alguma pergunta? Não. Mal posso esperar para navegar para o Novo Mundo. Blaze falou animadamente. Bom, venha me encontrar assim que chegar à sede. Sengoku contou e encerrou a ligação. Blaze então materializou um enorme pássaro com suas habilidades de Akuma no Mi e voou em direção ao quartel-general da marinha junto com Regis e Rocinante. Enquanto viajavam, ele pensou na conversa que teve com Sengoku. 4 imperadores. No momento existem 3 forças com poderes supremos no Novo Mundo. Piratas do Barba Branca, piratas da Big Mom e piratas da Fera. Eles são muito fortes, é quase impossível derrotá-los. A batalha entre os outros grandes piratas determinará o 4º imperador. Blaze sabia que quem sairia vitorioso seriam os piratas ruivos, mas também sabia que isso não aconteceria tão cedo. Com sua força atual, mesmo enfrentando o imperador ele pode trocar alguns movimentos sem ser derrotado. Mas não basta combatê-los de igual para igual. Seu nível de Haki é decente, mas fica aquém quando se trata de maestria. Por exemplo, destruição interna, infusão de Oshoku, visão do futuro. Depois de treinar nessas técnicas por algum tempo, ele sabia que a maneira mais fácil de dominá-las era lutando. É também por isso que ele estava animado para navegar pelo Novo Mundo, onde residem todas as pessoas fortes. Blaze então olhou para Regis e Rocinante. Como viajarão com ele para o Novo Mundo, eles também precisam trabalhar duro para melhorar suas forças. Ambos aprenderam o nível básico de Haki, mas isso não ajudará muito ao enfrentar os fortes piratas do Novo Mundo. Rocinante já é usuário de Akuma no Mi, ele ainda está explorando sua Akuma no Mi seguindo sua orientação. Sua força melhorará quando ele a combinar com seu Haki de observação. Quanto a Regis, Blaze planeja deixá-lo comer uma fruta do diabo. Com a função de troca do sistema, ele pode trocá-lo por um bom. Depois de muito pensar, ele decidiu pelo quilo no Mi comido por Luke. Como a outra parte está morta, a fruta do diabo já está em circulação. Não será um problema trocá-lo. Capítulo 122, Novo Mundo. Blaze chegou ao quartel-general da marinha por volta do meio-dia junto com Regis e Rocinante.
Depois de deixá-los cair, ele foi ao encontro do almirante da frota Sengoku. Apreender e libertar Doflamingo foi mantido em segredo. Apenas alguns selecionados sabiam sobre a batalha. Mesmo assim, Blaze está feliz com os pontos de mérito transferidos para seu nome por derrubar Doflamingo. Quando Sengoku perguntou sobre a fruta Gold adquirida dos piratas Don Quixote, Blaze disse que queria a fruta. Sengoku não se opôs, mas disse que deduziria alguns de seus pontos de mérito pelo mesmo. Depois de conversar por algum tempo com Sengoku, Blaze saiu de seu escritório para encontrar o almirante Kuzan. Ele queria conhecer o último por dois motivos. Para testar e aprimorar seu domínio do armamento aqui. Em segundo lugar, ao derrotar este último ele pode completar uma conquista e ganhar alguns pontos de atributos. Mas ele ouviu que Kuzan não está na sede. Blaze e sua unidade deixarão a sede em mais 2 dias para o Novo Mundo. Kuina e sua unidade ainda não chegaram à sede porque encontraram uma tempestade no caminho. No momento, sua preocupação é aperfeiçoar seu armamento aqui. Sem escolha, ele foi ao encontro de Garp. Embora este último não seja bom em ensinar, ele é muito bom em espancá-lo. Depois de algum tempo, Garp e Blaze se conheceram no campo de treinamento. Garp estalou os nós dos dedos e sorriu. Blaze, pirralho, você tem coragem de perturbar meu sono e pedir para ter uma luta com você. Você está pronto? Blaze tinha uma expressão desamparada no rosto e disse, pronto. Depois disso, muitos bangs and buon soaram no campo de treinamento enquanto os oficiais e soldados da marinha circulavam pela área e assistiam ao show divertidos. Cada um deles conhecia Blaze, o homem que derrotou os piratas Speed e a pessoa mais jovem a atingir o posto de contra-almirante. Depois de 2 horas, Blaze deixou o campo de treinamento machucado. Ele se arrepende de ter encontrado Garp para treinar, o velho não se conteve, como sempre. Mesmo com 60 pontos positivos no atributo Constituição e 50 pontos positivos no atributo Aqui, ele foi espancado em preto e azul sem resistência. Garp é realmente um monstro. Se sua análise não estiver errada, os atributos de Constituição e Aqui de Garp devem estar acima de 70 pontos. Talvez até perto de 80. A diferença é grande. Claro, se Blaze tivesse usado seus poderes de Akuma no Mi, ele poderia ter se mantido firme por um tempo, mas isso não mudaria o resultado. Ainda assim, lutar contra alguém mais forte é claramente diferente. Ele foi capaz de vivenciar coisas que não podem ser aprendidas através do treinamento. E seu atributo Aqui aumentou 0,2 ponto em uma única luta. Nesta luta com Garp, ele esvaziou sua reserva de Aqui e ganhou algumas dicas sobre como melhorar os conceitos avançados do armamento Aqui. Depois de arrastar seu corpo para a sala temporária designada a ele, Blaze relembrou a batalha e treinou seu Aqui. 4 dias se passaram. Logo depois que Blaze e sua unidade deixaram o quartel-general da Marinha, uma notícia se espalhou pelo Novo Mundo como um incêndio. O conceito dos 4 imperadores conquistou o mundo. As notícias não revelaram nada sobre o envolvimento do governo mundial ou dos fuzileiros navais, apenas relataram que as pessoas no Novo Mundo proclamam os 4 grandes piratas do mar como Gyonko, piratas do Barba Branca, piratas da Fera, piratas da Big Mom e, por último, piratas do Cristal. Os atuais 4 imperadores do mar, segundo o jornal, irritaram muitos grandes piratas que atuavam desde a época de Roger. Blaze sabia sobre os piratas de cristal. Embora sua tripulação não seja tão forte quanto os outros 3, eles são uma tripulação pirata extremamente infame e poderosa. Seu capitão, Crystal, possui uma recompensa de 2 bilhões e 824 milhões. Ele é uma das pessoas mais fortes do Novo Mundo, comandando vastos piratas. Logo após a notícia, o Novo Mundo foi lançado no caos enquanto o inferno desabou. Alguns piratas mais fortes começaram a competir pela posição de Yonkou, enquanto os mais fracos formaram alianças para derrubar os fortes. Faz apenas um dia, mas as batalhas entre os piratas já começaram a influenciar a vida das pessoas normais. Até mesmo alguns reinos afiliados ao governo mundial enfrentaram um ataque, só porque alguns piratas querem aumentar as suas recompensas. Neste momento, Blaze e sua unidade estão viajando para o Reino Prodense, governado pelo rei Elisabelo II. Segundo os relatos, uma grande tripulação pirata lançou um ataque ao reino. Embora o rei Elisabelo II tenha protegido o reino e seus cidadãos de perigos, a marinha recebeu a informação de que outra tripulação pirata está indo para lá. Uma batalha é inevitável entre eles. Em 1 ou 2 horas, o navio de Blaze chegará ao seu destino. Enquanto isso, no convés do navio, Blaze lutou contra Regis para que este pudesse se familiarizar com os poderes da Akuma no Mi. Ontem ele trocou a fruta Go-Go pela fruta Kilo-Kilo e deu para este último. A fruta Ouro-Ouro é sem dúvida poderosa, mas para aproveitar todo o seu potencial é necessária uma grande quantidade de ouro, o que não é possível para Regis. É também a razão pela qual ele o trocou por Kilo-Kilo Fruit. Claro, ele poderia ter trocado por um melhor. Mas Regis está com ele há anos e Blaze conhecia bem sua personalidade, então só depois de muito pensar ele decidiu por este. Combina bem com o último. Ele também pediu a opinião de Regis antes de trocá-la. Depois de comer a fruta do diabo, a força física de Regis disparou. Quanto ao seu Aqui, ele já atingiu o nível intermediário após a luta com os piratas Speed. Agora, combinado com seus poderes de Akuma no Mi, ele não terá nenhum problema em enfrentar alguém com nível avançado de Aqui. Em sua unidade, ele é o mais forte depois dele. Regis, você já viu do que o último usuário da fruta Kilo-Kilo é capaz. A habilidade da fruta não é apenas aumentar seu peso, ela pode fazer maravilhas se usada corretamente. Blaze disse e deu um soco normal. Regis respondeu ao soco alterando o peso do braço. Os dois trocaram golpes por 1 minuto antes de parar. Pratique bem, você eventualmente chegará lá, disse Blaze.
E também não se esqueça de treinar seu Aqui. Regis acenou com a cabeça. Capítulo 123, Piratas de Cristal. 1513, sétimo mês. Ilha Raijin, onde intermináveis raios chovem o dia todo, estava situado perto da linha vermelha. No momento, Blaise está usando esta ilha como campo de treino. Quanto à sua unidade, estavam no navio ancorado a alguma distância da ilha. Já se passaram quase 6 meses desde que Blaise entrou no Novo Mundo. Muita coisa aconteceu durante este curto período, mas sua estatura permaneceu a mesma. Ele cresceu um pouco alto, chegando a 6,7, com um corpo bem tonificado. Seu cabelo descia até o nariz enquanto uma franja cobria sua testa. A diferença é que a cicatriz circular em seu peito é como se alguém tivesse feito um buraco nele. Era preciso entender que a constituição Senju de Blaise é capaz de curar qualquer ferida em pouco tempo. Mesmo assim, as cicatrizes no peito não desaparecem. Se fosse alguém em seu lugar, eles teriam morrido, por isso é tão prejudicial o ferimento que lhe foi causado. Naquele momento, um raio roxo atingiu o corpo de Blaise fazendo-o cerrar os dentes de dor. As memórias do que aconteceu há 6 dias surgiram em sua mente. Naquela época, os fuzileiros navais obtiveram a informação de que os Piratas de Cristal, um dos 4 imperadores do mar, lutavam contra outra grande tripulação pirata em uma ilha desconhecida. Blaise e sua unidade estavam próximos ao local e foram enviados para monitorar seus movimentos e relatórios. Sengoku decidiu pegá-los desprevenidos e eliminar as 2 tripulações piratas. Após a batalha, os piratas estarão exaustos e mais vulneráveis. É quando os fuzileiros navais irão agir e destruí-los em uma ação rápida. Ainda assim, Blaise e sua unidade não podem enfrentá-los sozinhos, então Sengoku enviou reforços. Claro, ele disse estritamente a Blaise para não se envolver antes da chegada do reforço, mas nem tudo corre conforme o planejado. A outra tripulação pirata não conseguiu aguentar um dia antes de seu capitão ser morto e o resto da tripulação ser capturado ou aniquilado pelos Piratas Crystal. Depois de descansar por 3 horas, os Piratas Crystal decidiram deixar a ilha, pois sabiam que a marinha estaria atrás deles em breve. Blaise não pode deixá-lo sair, então ele decidiu esperar algum tempo com sua unidade antes que o reforço chegasse. É uma das piores decisões que ele já tomou. Isso colocou todos em sua unidade em risco e ele quase perdeu a vida. Não é porque ele não é forte o suficiente, é por causa do erro de julgamento e do excesso de confiança. Blaise pensou que poderia derrotar a maioria dos piratas sozinho, mas é aí que ele está errado. Ele julgou mal a força do capitão dos Piratas de Cristal. Aquele bastardo estava escondendo sua força. Dos 4 imperadores, os Piratas de Cristal são os mais fracos, com poucos ou nenhum território sob seu nome. Após a introdução do conceito Yonkou, eles foram os mais afetados. Ao contrário dos outros 3, eles são constantemente alvo de outros grandes piratas, mas também os tornou mais fortes. Antes da luta, Blaise é apenas um pouco mais fraco que Crystal, mas isso não pode ser dito de todos em sua unidade. Contra um dos 4 imperadores, a maioria dos soldados de sua unidade não consegue se manter firme. Além disso, eles foram superados em número. Antes da luta, os atributos de Blaise eram assim: nome, Blaise Hunt. Ocupação, marinha. Constituição, 64,3. Akuma no Mi, 54,5. Aqui, 54,8. Ponto de atributo gratuito, 12,0. Nos últimos 6 meses, sua força melhorou lutando regularmente contra piratas. Seu Aqui aumentou 2 pontos, sua Akuma no Mi aumentou 1 ponto enquanto sua Constituição aumentou 1,2 pontos. E capturar e matar o número de piratas aumentou seus pontos de atributo livre de 7 para 12. Mas durante sua luta contra Crystal, ele foi forçado a aumentar seu atributo Aqui e Akuma no Mi para mais de 60 pontos. Depois de aumentar seus atributos, ele foi capaz de lutar contra Crystal como seu igual. Crystal, também conhecido como Capitão Zag, é muito forte, com Aqui poderoso e força física monstruosa. Mas sua verdadeira força vem de seus poderes de fruta do diabo. A fruta Cristal concedeu-lhe uma defesa incomparável e uma forte capacidade ofensiva. Além do mais, ele até despertou sua fruta do diabo. Com seu poder de fruta do diabo, ele pode cristalizar seu corpo completamente semelhante ao Logia, mas vem em uma categoria especial do tipo Paramecia. Sua fruta do diabo é altamente resistente ao calor. Os ataques normais de Aqui não funcionaram contra ele. Ele é um dos adversários mais difíceis que Blaise enfrentou. Além de tudo isso, há uma habilidade de Crystal que incomoda Blaise mais do que tudo: a habilidade de criar algum tipo de armadura de cristal em torno de seus subordinados. No final, sua unidade foi esmagada pelo seu poder extraordinário. Então, Blaise escolheu enfrentar a maioria deles sozinho, embora o próprio Crystal seja um inimigo poderoso. Além de Crystal, havia outros usuários poderosos de Akuma no Mi em sua tripulação. Até mesmo Blaise, cuja força atingiu o estágio inicial de Yonko, ficou impressionado com os números. Finalmente, Blaise foi gravemente ferido por Crystal e seus subordinados que trabalharam juntos. Felizmente, o reforço chegou a tempo, caso contrário ele teria realmente morrido naquele dia. Mesmo assim, a maioria dos soldados de sua unidade ficaram gravemente feridos, enquanto alguns até perderam a vida. Na verdade, eles morreram por causa dele. Crystal usou os soldados de sua unidade para chegar até ele. Funcionou porque Blaise não deixa seus subordinados morrerem na sua frente. Após a batalha, Blaise jurou matar aquele bastardo do Crystal, que é um dos piratas mais malvados que ele já lutou. Mas essa batalha também foi uma bênção disfarçada, pois o ajudou a perceber o verdadeiro poder de Aqui. Ele entendeu o conceito avançado de Aqui, destruição interna, enquanto seu Aqui de observação deu outro salto, perto de alcançar a visão do futuro. A próxima vez que ele encontrar os Piratas Crystal será o fim deles.
Capítulo 124. Aqui, destruição interna. Outro raio roxo atingiu o corpo de Blaise provocando uma sensação de formigamento. Com sua força atual, ele não sentiu muita dor, mas a sensação de relâmpagos passando por seu corpo era estranha. Esse tipo de treinamento intenso é eficaz, porque ele sentiu sua constituição melhorar. Quando olhou para seu painel de status, ele notou que seu atributo de constituição subiu de 64,3 para 64,7. Este é o resultado de ele ter treinado duro durante 4 dias após seu encontro com os Piratas Crystal. Adicionando outros 0,3 pontos de seus pontos de atributos livres, Blaise elevou sua constituição para 65. Nome: Blaise Hunt. Ocupação: Marinha. Constituição: 65. 0. Akuma no Mi: 60,7. Aqui: 60,8. Ponto de atributo gratuito: 1,0. Depois de descansar por alguns minutos, os ferimentos de Blaise causados pelos raios sararam completamente. Ele então passou a praticar o conceito avançado de armamento aqui, destruição interna. Durante a batalha contra Crystal, ele inconscientemente o usou quando foi forçado a uma situação desesperadora. Não é algo que ele esqueceria. Fechando os olhos, ele se lembrou deles mais uma vez. Sua mão direita ficou roxa enquanto Aki se reunia em seu braço. Blaise deu um soco na árvore próxima. Ele não forçou seu Aki enquanto o deixou fluir livremente sem tentar endurecer seu braço como normalmente. Pancada. Uma explosão em forma de anel se seguiu. Seu punho parou a alguns centímetros da árvore, mas a força do soco deixou uma marca em forma de punho na parte frontal do tronco, enquanto sua parte traseira foi completamente destruída. Bom, Blaise pensou mentalmente e repetiu o processo para não esquecer o sentimento. Há uma razão pela qual ele está treinando com tanta pressa, já que planejava lutar contra o Almirante Aokiji amanhã. Além disso, o sistema concederá a ele alguns pontos de atributos gratuitos assim que ele derrotar um Almirante. Ele precisa fazer tudo valer a pena se quiser derrotar os Piratas Crystal. Treinando até a noite, Blaise voltou ao navio. Ele viu Kuina no convés do navio, balançando a espada mesmo com todas as bandagens enroladas do pescoço até a barriga. Ela sobreviveu naquele dia graças à nova habilidade que ele ganhou depois de aumentar seu atributo de Akuma no Mi para mais de 60 pontos e a força vital de Kuina, também é tenaz. Ao vê-lo, Kuina cumprimentou. Blaise-san, você está de volta. Eu não disse para você descansar por mais um dia? Seus ferimentos ainda não sararam. Blaise repreendeu em um tom mais leve enquanto Kuina permaneceu em silêncio. Balançando a cabeça, perguntou: onde estão Regis e Rosinante? Kuina respondeu: eles estão com o Almirante Aokiji, que chegou há meia hora. Ele veio. Blaise ficou surpreso ao pensar que com a personalidade preguiçosa de Kuzan ele não viria. Ok. Kuina, vá descansar. Sem treino por 2 dias. Blaise disse severamente e saiu para encontrar Kuzan. Chegando à parte traseira do navio, ele viu Kuzan vagando em uma espreguiçadeira enquanto Regis e Rosinante estavam a alguma distância. Tanto Regis quanto Rosinante tinham a aparência de uma múmia coberta de bandagens. Não apenas eles, a maioria dos soldados de sua unidade ficaram feridos naquele dia. 23 soldados perderam a vida e alguns ficaram gravemente feridos. A batalha contra os Piratas Crystal é o maior fracasso que Blaise já sofreu. Estou surpreso, pensei que você não viria. Blaise falou. Kuzan não respondeu à sua pergunta, mas começou a falar sobre a batalha. Parece que todos os 4 imperadores do mar não são figuras fáceis de se mexer. Eu não esperava que mesmo com sua força, você fosse forçado a tal ponto. Você me elogia demais. E os Piratas de Cristal são realmente fortes. Embora sejam os mais fracos de todos os 4, eles não devem ser subestimados. Blaise balançou a cabeça e perguntou. Ouvi dizer que o louco Kaido atacou o Marineford. O que aconteceu? Kuzan ficou em silêncio por um momento antes de responder. Para ser honesto, como almirantes não somos páreo para Gyonko, a força deles é esmagadora. Kaido não era tão forte na época de Roger, mas agora, não acho que além de Barba Branca e Big Mom, ninguém possa derrubá-lo. Suas forças também cresceram rapidamente, agora estão quase no mesmo nível do Barba Branca. Você lutou com ele? Blaise perguntou, um pouco animado. Sim, mas eu não sou páreo para ele. Mesmo com Sengoku e Garp-san se juntando à batalha, ele conseguiu escapar. Kuzan respondeu. Perdi essa oportunidade de trocar golpes com a criatura mais forte. Blaise suspirou, olhando para o sol poente. Você é louco. Você esqueceu que quase perdeu a vida para um Yonkou apenas uma semana antes? Kuzan revirou os olhos. Blaise sorriu e respondeu. Ambos são assuntos diferentes. Então por que você me ligou? Não me peça para lutar com você, é muito problemático. Ao ouvir suas palavras, Blaise sorriu. Ele sabia que Kuzan diria isso, é também por isso que ele perguntou diretamente a Sengoku para que este não recusasse seu pedido. Preciso da sua ajuda. Estou prestes a compreender um novo conceito de Aki, mas preciso de alguém com a mesma força para me forçar ao limite. Blaise disse abertamente. Mas, por que eu deveria me preocupar em lutar com você? Kuzan perguntou. Vamos, você não pode ajudar um amigo necessitado? Além disso, aceite isso como eu lhe devo uma. Blaise disse e Kuzan concordou. Vamos lutar amanhã. No dia seguinte, a alguns quilômetros da ilha Raijin, Blaise e Kuzan ficaram cara a cara no meio do mar congelado pela fruta gelo-gelo. Kuzan, me ataque com a intenção de matar. Não mostre piedade, caso contrário, a coisa toda seria inútil. Blaise falou, esticando seu corpo. Preparar? De repente, toda a presença de Blaise mudou enquanto ele liberava diretamente seu Aki do Conquistador. Kuzan percebeu que Blaise está falando sério, sentindo a forte vontade irradiando deste último.
Ele murmurou inaudivelmente, que assim seja, e se preparou para o ataque. No momento seguinte, a figura de Blaise ficou borrada e no momento seguinte, ele chegou antes de Kuzan dar um soco. Capítulo 125, Blaise vs Kuzan. Kuzan cerrou o punho e enfrentou o soco de Blaise com seu próprio soco, com nada além de força bruta. Estrondo. Quando seus punhos colidiram no ar, criou-se uma onda de choque que quebrou o gelo ao redor deles. Uma simples troca de poder físico. Mas a força do impacto empurrou Kuzan para trás enquanto seu braço foi puxado para trás, não conseguindo resistir ao poder. Kuzan ficou um pouco surpreso, experimentando pela primeira vez a força física esmagadora de Blaise. É muito maior do que ele presumia. Ele poderia dizer que sua força física é um pouco menor que a de Kaido. Blaise não esperou por Kuzan. Ele usou toda a força de Soru e saltou para frente, correndo em direção a este último na velocidade máxima, rasgando o próprio ar. Uau! No meio do caminho, seus braços balançaram para frente e para trás, chovendo socos com pressão de ar em Kuzan. Blaise não usou aqui nem o poder da Akuma no Mi em seus ataques, apenas poder físico. É a única maneira de se esforçar e transcender os limites. Bang! 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 Explosões e ondas de choque criaram uma cratera abaixo de onde lutaram e levantaram uma nuvem de névoa enquanto o solo gelado tremia com o impacto. Blaise não usou aqui, mas isso não significa que Kuzan faria o mesmo. Ele não tem nenhum motivo para conter seu poder, então lutou com tudo o que conseguiu. Evitando os ataques de Blaise com facilidade, Kuzan avançou enquanto todo o seu braço direito se transformava completamente em gelo. O ar ao redor ficou super frio quando a temperatura caiu instantaneamente para o ponto de congelamento. Uma enorme onda de gelo que formou a forma de um fazão explodiu em sua direção. Blaise cerrou o punho e atingiu o ar com toda a sua força. Diferente dos ataques anteriores, desta vez ele usou o Aki na forma de emissão. Uma onda de choque de ar comprimido em forma de punho disparou de seu braço e assumiu a forma de uma cabeça de dragão. Um estrondoso boom soou, acompanhado por uma poderosa onda de choque que varreu todas as direções enquanto grandes raios surgiam como resultado de um confronto entre dois usuários de Aki. Os dois ataques lutaram no ar, um tentando empurrar o outro. Eventualmente, a cabeça do dragão de Blaise foi completamente congelada pelo fazão de gelo de Kuzan, que emergiu como vencedor. Não surpreendeu Blaise, pois o ataque de Kuzan é a extensão de seu braço para que ele possa usá-lo a seu favor e exercer mais poder como desejar, o que ele fez. Ganhando impulso, o ataque de Kuzan viajou rapidamente, congelando tudo em seu caminho. Num piscar de olhos, alcançou Blaise, que o enfrentou de frente sem fugir. Blaise instintivamente projetou seu Aki para fora e formou uma fina camada de escudo invisível ao seu redor, protegendo-o contra a potencial onda congelante que poderia transformá-lo em uma escultura de gelo. Ao mesmo tempo, sua observação aqui previu os movimentos de Kuzan, mas ele ficou surpreso com a descoberta, porque este último está a poucos centímetros dele, usando a onda congelante como cobertura. Blaise bloqueou com sucesso a onda congelante, mas não conseguiu escapar do ataque desta tão perto. Um braço de repente abraçou seu pescoço, enquanto ele ouvia um murmúrio, hora do gelo. No momento seguinte, uma sensação arrepiante tomou conta dele e em pouco tempo, ele foi totalmente congelado pela habilidade da fruta gelo-gelo de Kuzan. Até seus pensamentos começaram a congelar. Não! Blaise gritou enquanto uma onda avassaladora do Aki do Conquistador irrompeu dele e destruiu o processo de congelamento. Com um impulso no chão, Blaise saltou para trás e construiu alguma distância de Kuzan enquanto respirava com dificuldade. Ele estava quase congelado até os ossos e teria se transformado em uma escultura de gelo se fosse o segundo depois. Porra! Blaise expressou mentalmente. Estou sendo muito descuidado. O poder da fruta gelada é muito mais mortal do que ele imaginava e a rica experiência de combate de Kuzan é fantástica. Esse bastardo, ele está escondendo sua força e retratando uma frente fraca. Só porque ele tem preguiça de mostrar o lugar a eles. Não admira que ele possa lutar contra Sakazuki até a paralisação. Vou ter dificuldade em lutar contra ele, sem usar minha habilidade de Akuma no Mi. Mas não é isso que eu quero? Agora está ficando emocionante. Blaise refletiu. É hora de levar a sério. Blaise sorriu enquanto um Aki avassalador explodiu dele. Sentindo a pressão, o rosto de Kuzan ficou solene. Blaise correu para frente, enquanto um brilho dourado de Busushoku permanente, Aki cobria suas pernas com um pensamento. Assim que estava a 1 metro de distância de Kuzan, ele lançou um chute horizontalmente. Enquanto Blaise colocava tudo no ataque, o próprio ar começou a tremer, seguido por um zumbido. Como o chute estava muito concentrado, ele criou apenas uma linha fina e semelhante a um fio que se estendia para fora. Araha, a expressão de Kuzan tornou-se sombria e ele instintivamente usou sua habilidade demoníaca, pois não teve tempo de reagir. Um pilar de gelo disparou abaixo de seus pés, impulsionando-o para cima. Mesmo assim, Kuzan sentiu uma linha nítida passando por ele. O suor se formou em seu rosto. Se ele demorasse uma fração de segundo para reagir, ele teria se ferido gravemente. Blaise, você está tentando me matar? Não foi isso que combinamos. Kuzan desabafou sua frustração, mas o que recebeu em resposta foi um soco no rosto. Kuzan, você é quem não está levando isso a sério. Eu já lhe disse para atacar com a intenção de matar. Dizendo isso, Blaise mais uma vez avançou. A batalha durou horas, a manhã virou tarde e depois a tarde virou noite. Mas não há sinal de que sua batalha chegará ao fim.
Na verdade, seus confrontos tornaram-se mais agressivos com o passar do tempo. Ao longe, Quina, Regis, Rosinante e outros soldados da marinha estavam no convés do navio que está atracado um pouco longe da superfície de gelo criada por Kuzan. Eles olharam para as nuvens barulhentas no centro do campo de gelo, formadas como resultado do confronto entre dois fortes usuários de Aki. Ondas de choque, tremores ou alguma brisa poderosa ocasional que passava por eles quase derrubaram o navio algumas vezes. Esse tipo de batalha está acima de sua liga. O sol se porá em breve, mas Blaise-san e o almirante Aokiji ainda estão lutando, exclamou Quina. Não creio que a batalha deles acabe tão cedo, comentou Regis, pois sabia muito bem o quão fortes os dois são. Ainda estamos muito fracos. Se não fosse por tentar nos proteger, Blaise-san não teria sido dominado por aqueles piratas de cristal. Lembrando-se do que aconteceu na semana passada, Regis cerrou o punho. Ele nunca esquecerá o que aconteceu naquele dia. A triste visão do corpo de Blaise encharcado de sangue e um buraco no peito. Ele sabia que foram eles que o decepcionaram. Na próxima vez que encontrarmos os piratas de cristal, mesmo que isso signifique a morte, não irei cair sem levar 10 deles comigo. Sim, os soldados da marinha presentes no convés gritaram em uníssono com olhos ardentes. Vamos, Kuzan. Não me diga que isso é o melhor que você pode fazer. Você está começando a me entediar. Blaise brincou, ofegando. A sobrancelha de Kuzan se contraiu enquanto ele também ofegava levemente. Por que estou me incomodando com ele? Eu deveria ter rejeitado o pedido do Sengoku-san e dormido pacificamente no escritório. Ele está levando isso muito a sério. Capítulo 126, Os pensamentos de Sengoku. 2 dias se passaram. A feroz batalha entre o almirante Aokiji e Blaise terminou depois que Kuzan ficou completamente exausto e gravemente ferido por este último. Seu entorno foi destruído e irreconhecível, enquanto o solo de gelo em que eles lutaram tinha múltiplas fraturas e carroceiros sobre eles. Kuzan, que tinha vários ferimentos no corpo, estava deitado no campo de gelo olhando para o céu azul claro com sangue ainda escorrendo pelo canto dos lábios. O último ataque de Blaise é muito intenso e cruel, pois destruiu a parte interna de seu estômago. Como resultado, ele não conseguia nem ficar de pé. Levaria pelo menos meio mês para que seus ferimentos cicatrizassem. Por outro lado, Blaise não estava em melhor forma que Kuzan. Mas é porque ele não utilizou a Constituição Senju a seu favor e curou os ferimentos. Agora, como a batalha já terminou, ele deixou diretamente o sangue Senju curar todos os seus hematomas e feridas. Em pouco tempo, seu corpo retornou à sua condição original, sem sinais de ter travado uma batalha com risco de vida. Olhar para o estado de Blaise enfureceu ainda mais Kuzan, que tossiu outro bocado de sangue. Ele se arrepende de ter concordado em lutar contra Blaise, que é simplesmente um monstro, mesmo sem usar seus poderes de Akuma no Mi. Blaise olhou para Kuzan com gratidão, que lutou com tudo que tinha. Kuzan é um dos poucos que ele considera amigo. Blaise avançou e sentou-se ao lado dele e colocou a palma da mão na barriga do último. O que você está fazendo? Kuzan perguntou, desconfiado. Blaise não respondeu, mas o que aconteceu a seguir deixou este surpreso. Sua mão brilhava em luz dourada enquanto inúmeras pequenas partículas brancas se reuniam e deslizavam para dentro do corpo de Kuzan. Kuzan sentiu uma corrente quente percorrendo todo o seu corpo, e para sua surpresa, seus ferimentos e hematomas estavam cicatrizando em um ritmo acelerado, visível a olho nu. À medida que seus ferimentos foram curados, ele até sentiu sua força física crescer um pouco. É simplesmente extraordinário. Você pode até fazer isso? Kuzan perguntou, sentindo as diferenças. Aprendi recentemente. Não estou realmente curando as feridas, apenas acelerando o as para que você sinta alguma fraqueza e fadiga. Que tipo de fruta do diabo você comeu? Há alguma coisa que você não pode fazer? Kuzan se perguntou em voz alta. Para ele, Blaise é uma raridade. Ele é ridiculamente forte, com uma força física terrível, uma fruta do diabo poderosa e um Aki avassalador. Era como se Blaise não tivesse fraquezas. Blaise sorriu misteriosamente esquivando-se da pergunta. Descanse um pouco. Levaria algum tempo para você se recuperar totalmente. Ele então verificou as recompensas por derrotar o almirante. Conquista concluída, derrote Kuzan. Recompensa, mais 2,0 Akuma no Mi mais 2,0 pontos de atributo grátis. Nome, Blaise Hunt. Ocupação, Marinha. Constituição, 65,4. Akuma no Mi, 62,7. Aqui, 61,3. Ponto de atributo gratuito, 3,0. As recompensas foram generosas e ao mesmo tempo ele também ganhou muito com a batalha. Foi a decisão certa lutar contra Kuzan. Graças à batalha, seu atributo de Constituição aumentou 0,4 pontos, enquanto seu Aki aumentou 0,5 pontos. Não há nenhuma melhoria em seu atributo de Akuma no Mi, já que ele não os utilizou na batalha. Kuzan pode ser um pouco mais fraco que ele, mas sua rica experiência de combate contrabalança isso, já que ele é pelo menos 2 vezes mais velho que ele. Claro, se Blaise usar seu poder de fruta do diabo, a questão será diferente. Depois de descansar alguns minutos, Blaise e Kuzan retornaram ao navio. Kuzan não ficou por muito tempo, ele partiu para o quartel-general após repor as energias perdidas. No dia seguinte, escritório do almirante da frota, quartel-general da marinha. Sengoku e Garp ouviram a descrição da batalha de Kuzan com uma expressão incrível. Faz apenas alguns anos, eu ainda não conseguia entender como a força de Blaise atingiu tal estágio. Garp, você ainda se lembra da primeira vez que o conhecemos? Bavalharra, ainda me lembro disso. Ele estava tão fraco naquela época, mas uma coisa que não mudou é o brilho em seus olhos, o desejo de ficar forte. Garp estalou mastigando os biscoitos de arroz. Garp então perguntou a Kuzan. Kuzan, você acha que ele pode lutar contra os piratas Crystal?
Se for 1 contra 1, acho que Blaze vencerá, respondeu Kuzan em tom confiante. Garp. Sengoku olhou severamente para o último, adivinhando o que a outra parte estava pensando. Kuzan, você pode ir embora. Enviando Kuzan para fora, Sengoku falou. Não é a hora de eliminar os piratas Crystal. Garp bufou. Você ainda ouve aqueles 5 velhotes e seu plano de limpeza. O que há de errado em deixar Blaze enfrentar os piratas Crystal? É o que ele precisa agora. Não é hora. Ao ouvir as palavras, Garp deixou o escritório de Sengoku furioso. Sengoku suspirou. Ao contrário de Garp, ele está preocupado com Blaze porque este é diferente dos outros fuzileiros navais, mas muito parecido com Garp em personalidade. Ele não sabe se é intencional ou não, mas Blaze está do lado oposto do governo mundial desde o início. O governo mundial está constantemente a monitorizar as ações de Blaze, pois consideram-no um canhão solto e pensam que algum dia ele poderá desafiar a sua autoridade. Suas ações são a melhor prova. Eles não fizeram nada até agora porque estão esperando a oportunidade e ainda não o consideraram uma ameaça. Mas a ação recente de Blaze mais uma vez entrou em sua mira. Mesmo sabendo que iriam nomear Doflamingo como Senhor da Guerra, este ainda o prendeu. Após esse incidente, eles estão pressionando Sengoku para parar de promover Blaze e dar-lhe qualquer poder. É também a razão pela qual Blaze não foi promovido a vice-almirante, mesmo depois de todas as conquistas que conquistou nos últimos 6 meses. Esqueça isso, eles são a razão pela qual o reforço chegou atrasado durante seu encontro com os Piratas Cristal, embora Blaze tenha notificado a sede mais cedo. Pessoalmente, Sengoku acredita que Blaze é um dos melhores fuzileiros navais com um forte senso de justiça, que também é forte e destemido diante do perigo. Mas o problema é que ele sabia que Blaze não gosta do governo mundial e da sua forma de lidar com as coisas. Capítulo 127, Amazon Lily. Assim como Kuzan conheceu Sengoku e Garp no escritório do almirante da frota, Blaze estava no convés de seu navio supervisionando o treinamento de Rosinante, Regis e Kuina. O Haki de Rosinante atingiu o nível intermediário, enquanto o Haki de Regis está prestes a evoluir para o estágio avançado. Nesses 6 meses, eles treinaram muito e melhoraram bem suas habilidades. Quanto a Kuina, ela deveria ser tão forte quanto o adulto Zoro, que foi apresentado pela primeira vez na série. Para a idade dela, ela está bem. Recentemente Blaze tem ensinado a ela 2 estilos de Rokushiki Soru e Hankyaku, o que levará sua força para o próximo nível. E o Hankyaku pode ajudar a aperfeiçoar suas formas de espada. Depois de lhe dar algumas dicas, Blaze caminhou até a frente do navio e olhou para o mar sem limites, perdido em pensamentos. Na verdade, ele está se perguntando por que o reforço chegou atrasado durante seu encontro com os Piratas de Cristal. Ele não levantou seus pensamentos sobre o incidente porque isso colocaria Sengoku em uma situação difícil. Ele também sabia que este último não é o tipo de pessoa que tenta prejudicá-lo dessa forma. Ele suspeita que o governo mundial esteja envolvido nisso. Minha força atingiu o estágio em que posso agora iniciar o plano de libertar os fuzileiros navais do controle do governo mundial. Blaze sabia que não seria fácil. Ter força suficiente é apenas um dos requisitos. Falta-lhe status, influência e autoridade adequada nos fuzileiros navais. Para conseguir isso, ele precisa pelo menos se tornar um almirante. Mas ele poderia dizer que o governo mundial está atrasando deliberadamente a sua promoção. Mesmo depois de todas as conquistas e pontos de mérito, ele ainda não foi promovido a vice-almirante. No momento em que ele estava pensando sobre as coisas, seu Dendemoshi tocou. Quando ele tirou o caracol, viu que era Sengoku quem estava tentando contatá-lo. Ele compareceu. Olá, Sengoku-san. Blaze, ouvi sobre a batalha de Kuzan. Parece que você compreendeu o conceito aqui, destruição interna. Sengoku elogiou. Sim, mas acabei de compreender o básico que precisa de mais prática. Blaze, bom, sua atitude está correta. Você ainda tem um longo caminho a percorrer, para estar no topo deste mundo. Sengoku então perguntou sobre sua unidade. Como estão todos na sua unidade, eles se recuperaram completamente dos ferimentos? Sim, exceto alguns. Precisa de alguma coisa? Blaze perguntou, imaginando que ele tinha algo em mente. Sim, é sobre a Imperatriz Pirata, Bon Hancock. Ela continua recusando a oferta de se tornar um dos senhores da guerra. Não só isso, ela até transformou todas as unidades da marinha que enviamos em pedra. Mas o governo mundial e eu achamos que ela é uma candidata perfeita para o cargo. Ela talvez seja arrogante, mimada e obstinada, mas sua força não pode ser questionada. Além disso, os piratas cujas são poderosos e todos os membros são capazes de usar aqui. Eles são guerreiros natos. Você quer que eu vá e convença? Sim. Por que você acha que posso persuadi-la quando outros não podem? Blaze ficou sem palavras. É porque eu sou bonito. Ele não se importa em sacrificar seu corpo para um bem maior. Tosse, tosse. Contendo sua mente descontrolada, ele ouviu a resposta de Sengoku. Não há nenhuma razão específica. Se você não consegue convencê-la com palavras, faça-o com força. Apenas certifique-se de que ela assine o tratado. Ok, Sengoku-san, deixe comigo, garantiu Blaze. Mais uma coisa, quero que você entenda que não é hora de eliminar os piratas Crystal. Eles ainda não cumpriram seu propósito. Quando chegar a hora, você será o primeiro a saber. Eu entendo. Blaze e sua unidade chegaram primeiro ao paraíso e de lá entraram no Cal Belt, local de nidificação dos maiores reis dos mares do mundo. Como fuzileiros navais, eles podem cruzar com segurança os Cal Belts usando o revestimento Seastone no fundo de seus navios para que a maioria dos Sea Kings não perceba sua presença. Embora os Sea Kings sejam muito fortes e ferozes, eles não são imbatíveis.
Um bom exemplo é Silvers Heilig. Ele conseguiu chegar à Amazon Lily apenas nadando. Embora o fundo do navio esteja coberto com pedra do mar, alguns reis dos mares ainda notaram o navio e atacaram. Blaise deixou Regis e Rosinante lidarem com eles como parte do treinamento. Depois de navegar na zona calma por meio-dia, eles finalmente avistaram Amazon Lily ao longe. O ponto focal da ilha é uma grande montanha situada no centro, esculpida com gigantescas estátuas de cobras curvas e o nome da tribo da ilha, Kuja. Assim que seu navio avistou Amazon Lily, as guerreiras que estavam de vigia o avistaram e relataram a notícia da aproximação do navio dos fuzileiros navais. Em nenhum momento toda a ilha foi alertada. Blaise estava no convés junto com Regis e Rosinante enquanto olhava para a ilha Maiden localizada ao longe. Ele também notou os outros navios da marinha e soldados em estátuas neles. Esses homens realmente se transformaram em estátuas. Devemos entrar na ilha? Rosinante perguntou, olhando em volta com curiosidade. Diga aos soldados para atracarem o navio aqui. Se formos mais longe, os guerreiros Kuja atacarão o navio, pois os homens são proibidos na ilha de acordo com sua crença. Cuidado com os Sea Kings, ainda estamos na aposta calma. Blaise falou e comandou. As guerreiras aqui são tão fortes? Quina perguntou. Sim, todas as mulheres nascidas na ilha são guerreiras natas e treinadas desde jovens. A maioria delas é capaz de usar aqui desde tenra idade. Blaise respondeu. Blaise-san, por que a Imperatriz Pirata está recusando uma oferta tão lucrativa? E se ela nos rejeitar novamente? Regis perguntou. Ela não vai. Anteriormente, o Amazon Lily era naturalmente protegido contra estranhos. No entanto, com as novas tecnologias Seastone, essa proteção começou a desaparecer. Como tal, o único método para impedir a entrada de estranhos é a Imperatriz Pirata assinar o tratado com o governo mundial e tornar-se o senhor da Guerra do Mar. Só então ela poderá proteger a ilha. Caso contrário, o governo mundial poderá enviar uma frota para destruir este lugar. Precisamos enviar algum tipo de mensagem ou simplesmente esperar aqui? Regis perguntou. Eu não acho que ela viria nos encontrar sozinha, considerando sua personalidade. Deixe-me mandar uma mensagem. Dizendo isso, Blaise saltou do navio e seguiu em direção à ilha. Capítulo 128, Elder Neon e Boa Hancock. Conforme Blaise se aproximava da ilha, os guerreiros da tribo Kuja que vigiavam a fronteira o impediram de avançar mais. Eram 4, mas todos são fortes, capazes de utilizar aqui. As cobras em volta de seus pescoços se transformaram em arcos enquanto as flechas apontavam para ele, prontas para atirar. Uma mulher importante vestida de guerreira falou, pare aí. Não se mova. Mesmo se você for um fuzileiro naval, você não tem permissão para entrar na ilha. Já que você sabe que sou um fuzileiro naval, então você deve saber o nosso propósito de vir aqui. Diga à sua imperatriz para vir me encontrar dentro de 1 hora. Caso contrário, você tem garotas ameaçando nossa imperatriz na nossa frente? Abatê-lo. As mulheres gritaram. Blaise estreitou os olhos antes que eles pudessem disparar suas flechas. O haki de seu conquistador explodiu e deixou as 3 mulheres inconscientes, deixando uma de pé. 1 hora é o limite. Caso contrário, enfrente a destruição. E não estou brincando. Dizendo isso, Blaise esticou as mãos. Um sol em miniatura do tamanho de uma bola de tênis se formou em sua mão e com um leve movimento de mão, flutuou em direção ao céu e se estabeleceu no centro da ilha. O que é aquilo? A mulher perguntou ofegante. O haki de Blaise drenou suas forças completamente. Você saberá em alguns minutos. Você deve se apressar e relatar isso à sua imperatriz. Enviando a mensagem, Blaise voltou ao navio. Assim que voltou ao navio, ouviu soldados da marinha a bordo sussurrando entre si sobre a Ilha Donzela. Eu me pergunto como seria a ilha só para mulheres por dentro? Seria ótimo se tivéssemos a chance de espiar lá dentro. Antes que você pudesse espiar, você seria transformado em pedra. A Imperatriz Pirata Boa Hancock é considerada a mulher mais bonita do mundo e também muito forte. Você já a viu antes? Não. Vocês estão todos querendo morrer? Mãos à abra. As palavras severas de Regis os trouxeram de volta aos seus sentidos. Quanto a Blaise, ele simplesmente riu. Se eles conhecerem Hancock, com certeza se transformarão em pedra. Ao mesmo tempo, no centro da montanha há um vale profundo onde está localizada a aldeia da tribo Kuja. Dentro do palácio, onde mora a Imperatriz Pirata, ouvia-se uma discussão acirrada. O Elder Neon, que apareceu na sala sem que ninguém percebesse, começou a falar com Boa Hancock. Ebiime, você não pode continuar fazendo isso. Os fuzileiros navais e o governo mundial não tolerarão mais suas ações. Agora mesmo ouvi dizer que outro navio da marinha apareceu. Se você rejeitar novamente, eles definitivamente atacarão. Quanto a Boa Hancock, ela parecia bastante desinteressada sentada na cadeira do trono formada por Salomé, uma grande cobra branca com marcas vermelhas no corpo. Hancock agora tem apenas cerca de 20 anos. Em comparação com a linha do tempo original, ela ainda é jovem e floresce com uma figura esbelta e bem proporcionada. Ela é muito alta e tem longos cabelos pretos que vão até a cintura. Ela é realmente uma beleza de tirar o fôlego, com lindos olhos e seios grandes. Mesmo depois do que aconteceu conosco, você quer que eu trabalhe para o governo mundial? Nunca. Não aceito a oferta. Hancock foi inflexível em sua decisão. Se você não fizer isso, a Amazon Lily será destruída. Anciã Neon bateu com seu bastão de cobra no chão e falou seriamente. Você não consegue entender, Ebiime? Nossa segurança não está mais garantida com a corrente do cinturão calmo e os reis dos mares. A posição de senhor da guerra é uma oportunidade enviada por Deus. Contanto que você aceite a oferta deles, nossa tribo Kuja prosperará. As palavras do Elder Neon apenas levaram Hancock ainda mais quando a sobrancelha torceu, ela gritou de repente. Chega, não tenho interesse.
Jogue-a fora. Ouvindo seu comando, 2 guardas vieram e arrastaram o ancião Neon até a porta. Ebiime, isso não é sobre você, então não seja arrogante e obstinado. Isso diz respeito a todos na ilha. Ao ouvir suas palavras, Hancock finalmente gesticulou para que os 2 guardas se afastassem e deixassem o ancião Neon livre. Apontando o dedo para Neon, Hancock ergueu orgulhosamente a cabeça e falou: mesmo que toda a ilha seja destruída, serei perdoado porque sou linda. Todas as mulheres ao seu redor ficaram cativadas por seu charme e símbolos em forma de coração apareceram em seus olhos. Ebiime-sama. Todos gritaram em uníssono. Naquele momento, uma guarda ansiosa que conheceu Blaise veio e relatou a situação a Hancock. Ela não se esqueceu de transmitir as palavras que Blaise proferiu. Além disso, aquele fuzileiro naval lançou algum tipo de chama no céu. Ela ainda está pairando sobre a ilha, mas está ficando maior a cada minuto que passa. O que? Todos os presentes na sala ficaram alarmados. Quanto a Hancock, ela estava furiosa e parecia intimidadora, com os olhos esbugalhados e os dentes à mostra. Como um homem ousa ameaçar esta imperatriz? Vamos! Junto com ela, Boa Sandersonia, Boa Marigold, Elder Neon e outros piratas cuja saíram do local. A primeira coisa que notaram foi um sol em miniatura pairando diretamente acima da ilha. Ao contrário de antes, cresceu, atingindo o tamanho de uma bola de futebol em poucos minutos. Quando aquele fuzileiro naval o lançou pela primeira vez, não era tão grande, mas em poucos minutos atingiu o tamanho atual. A guarda feminina informou: essa coisa parece uma mini versão do sol. Se continuar crescendo, temo que o calor por si só destruiria o Amazon Lily depois de 1 hora. Ebiime, os fuzileiros navais enviaram alguém mais forte desta vez. Ele não é alguém que você pode derrotar. Aproveite esta oportunidade e assine o tratado. A Elder Neon aconselhou seriamente, lembrando-se das notícias recentes que leu sobre um fuzileiro naval em particular cuja força rivaliza até mesmo com a dos almirantes. Hancock franziu a testa e respirou profundamente, beijando um coração rosa com sua habilidade de fruta do diabo. Flecha escrava. Ela então puxou o coração para trás e disparou centenas de flechas no sol em miniatura que pairava acima. Infelizmente para ela, antes que as flechas dos escravos pudessem atingir a bola solar, elas foram vaporizadas pelo calor extremo emitido pelo sol em miniatura. Ebiime. A única maneira de impedir que aquela coisa queime nossa ilha é você ir conhecer os fuzileiros navais. O Elder Neon convenceu, mas a raiva de Hancock não diminuiu nem um pouco. Capítulo 129. Escolha. O navio da marinha ancorou um pouco longe das fronteiras do Amazon Lily. Poucos minutos depois de Blaise enviar a mensagem, surgiu tensão entre os fuzileiros navais e as mulheres da tribo Kuja. Centenas de mulheres em roupas de guerreiro se reuniram no porto da ilha, apontando flechas para elas que estavam revestidas com Aqui. Felizmente, eles não atacaram, mas esperaram pela ordem da imperatriz. Mesmo assim, os soldados da marinha no navio estavam extremamente nervosos e apontaram os canhões e pistolas para os guerreiros, para sua parte. Quanto a Blaise, ele não se importava com eles, apenas relaxava em sua poltrona reclinável favorita disposta no convés frontal do navio, esperando Boa Hancock aparecer. Não demorou muito, nem 15 minutos se passaram antes que sua observação aqui captasse várias figuras se aproximando do centro da ilha. Finalmente, Blaise levantou-se e esticou as mãos. Ebiime-sama. Os guerreiros Kuja abriram caminho para Hancock perceber sua presença. Ela se adiantou, caminhando passo a passo, mostrando seu infinito charme e elegância. Ela usava um vestido amarelo adornado com o emblema dos Kuja e um par de brincos dourados que lembram cobras que a deixavam ainda mais bonita. Até mesmo Blaise, que viu inúmeras belezas da terra, tem que admitir que sua beleza é realmente fora deste mundo, especialmente sua figura de ampulheta. Não admira que todos estejam encantados com ela. Quando ele olhou para seus companheiros, revelou uma expressão desamparada. Todos os soldados da marinha tinham uma expressão apaixonada, os olhos cheios de ternura e amor. Regis e Rosinante não são exceções. Esqueça-os, até mesmo Kuina é afetado por ela ao ouvi-la murmurar. Como pode uma mulher ser tão bonita? Cada um deles se transformou em pretendentes alegres de Boa Hancock. Sabendo que eles não têm esperança, Blaise se adiantou para encontrá-la pessoalmente. À primeira vista, Hancock parece ser arrogante, egoísta e mimada, mas Blaise sabia, no fundo, que ela é uma mulher bastante sensível e vulnerável, que tem medo e se preocupa com a forma como outras pessoas podem reagir à verdade do passado vergonhoso que ela e ela irmãs experimentaram. Outro ser humano afetado pelos atos cruéis e desprezíveis dos nobres mundiais. Então você veio, Bom Hancock, imperatriz do Amazon Lily. Achei que não viria. Deixe-me apresentar, sou Blaise, quartel-general. Antes que ele pudesse terminar a introdução, Hancock o interrompeu no meio do caminho. Eu não me importo com quem você é e não tenho interesse em me alinhar com o governo mundial para me tornar um senhor da guerra do mar. Oh! Blaise balançou a cabeça com pena. Você tem uma recompensa de 80 milhões de frutas e até transformou muitos dos soldados da marinha em pedras usando sua habilidade de Akuma no Mi. Já que você rejeitou a oferta, então, como fuzileiro naval, não tenho escolha a não ser prendê-lo. Não importa o que eu faça, mesmo que eu rejeite a oferta, mesmo que eu cometa crimes, mesmo que eu mate alguém, todos no mundo vão me perdoar, porque eu sou linda. Você também não acha? Hancock olhou para ele de maneira fofa enquanto ajustava parte de sua franja na parte de trás da orelha. Ebiime-sama. Ah, ela é tão linda! Todos gritaram e concordaram em uníssono, até mesmo os soldados atrás dele. Você é realmente linda, mas não a ponto de eu perdoar seus crimes. Blaise foi duro, mas na realidade seu coração bateu um pouco. Mas sua força de vontade não é comparável a algumas pessoas normais, então ele superou os encantos dela muito rapidamente.
Por outro lado, Hancock ficou surpreso. Como pode um homem resistir ao meu charme? Eu não era atraente para ele? Naquele momento, o Elder Neon, que estava ao lado dela, mais uma vez convenceu Hancock. Ebime, aceite a oferta. Este homem não é alguém que você possa enfrentar agora. Cale a boca, Hancock chutou diretamente o Elder Neon e enfrentou Blaise. Mesmo que você os esconda dos meus olhos, mostrarei seu coração lascivo ao mundo. Pensando bem, ela moldou sua mão em forma de coração e gritou. Mero mero mer de sua mão um raio em forma de coração disparou para frente. Blaise tem certeza de que seus poderes não funcionarão com ele, mas as pessoas por trás dele certamente se transformarão em status, considerando seus pensamentos pervertidos. Então ele não planeja ficar sentado assistindo. Os olhos de Blaise se arregalaram, o ar ao seu redor distorceu antes que as ondulações surgissem em todas as direções. O Aki do arrogante conquistador empurrou o raio de amor de Hancock e caiu sobre Amazon Lily. Seu dominador aqui afetou os arredores enquanto o solo em que os guerreiros cuja pisavam mostrava sinais de rachaduras enquanto o mar parado do Cal Belt balançava para frente e para trás. A espuma saía da boca da maioria das mulheres cuja, com os olhos vazios e a boca bem aberta, todos caíram no chão com baques audíveis inconscientes. Os que estão conscientes foram empurrados para trás enquanto lutavam para respirar e lutavam com todas as suas forças para permanecerem de pé. Todos eles tinham uma expressão de horror no rosto. Aki do Conquistador. Até mesmo Hancock e suas duas irmãs, que são formidáveis usuárias de Aki, sentiram o Aki pressionando o ar. O Elder Neon, que reapareceu, tinha uma expressão surpreendente no rosto. Isso é, que poderoso Oshoku Aki. Boa Hancock, você não tem chance contra mim. Dou-lhe duas opções, assinar o acordo ou preparar-se para ser capturado. Blaise sorriu para Hancock. Sua declaração e sorriso provocaram completamente Anok, que de repente saltou alto no ar e avançou contra Blaise antes de desferir um poderoso chute voador. Perfume Fêmur. Blaise bloqueou o ataque sem esforço, levantando o braço esquerdo levemente, cobrindo-os com Aki estilo emissão. Como resultado, seu chute com força total não conseguiu nem tocar o braço dele. Ela estava cerrando os dentes de raiva enquanto suas emoções estavam fora de controle. Como poderia um homem como você, que está do lado do governo mundial, usar o Aki do Conquistador? Virando no ar, ela pousou no corrimão do navio olhando para ele. Entrei para a marinha para poder ajudar algumas pessoas e também é conveniente para mim atingir meus objetivos. Isso não significa que eu apoio o governo mundial ou seus atos. Ao ouvir suas palavras, Hancock bufou. Naquele momento, irmã mais velha, Marigold e Sandersonia vieram junto com a arma cobra de Hancock. Salomé, pare de ser teimoso. Concordar com a oferta do governo mundial não significa que você trabalhará sob eles, você só estará ajudando quando a situação exigir. Blaise persuadiu com palavras gentis. Mas teve uma reação oposta em Hancock. Ela sentiu que Blaise a estava desprezando como uma mulher fraca, então ela atacou novamente. Depois de trocar 10 movimentos, Blaise empurrou Hancock para trás e falou: você pode continuar atacando, mas o tempo está se esgotando para o seu povo. Olhe para trás. Só então Hancock percebeu que o sol em miniatura no céu é 10 vezes maior do que ela viu pela última vez. Não só isso, o calor daquela coisa começou a afetar a ilha. As mulheres suavam mais do que o normal enquanto a alta temperatura dava sinais de queimar a superfície da ilha. Qual é a sua escolha? Você vai concordar ou deixar seu povo morrer? Blaise perguntou. Capítulo 130. Marca do casco do dragão celestial. Mesmo se você destruir a ilha, não concordarei com o pedido. Dizendo isso, Hancock virou-se e saiu. Não há nada que ela possa fazer, pois ela não é oponente de Blaise. Blaise olhou para ela recuando com um sorriso. Seu caráter inflexível não surpreendeu, mas parece que seu método teve um efeito adverso. As irmãs de Hancock, Marigold e Sandersonia, olharam para o sol em miniatura pairando sobre sua ilha com uma expressão desamparada. Se nada for feito, o calor reduziria a ilha a cinzas, mas sua irmã parece decidida a rejeitar esse homem. Naquele momento, o ancião Neon apareceu ao lado dele surpreendendo a ambos. Ancião Neon. Ela olhou para Blaise e falou: Marine, dê-nos algum tempo. Vou tentar convencê-la a aceitar o tratado. Não se preocupe, eu não vim aqui destruir a ilha. Esse sol em miniatura é apenas um pequeno truque que usei para chamar a atenção de sua imperatriz. Dizendo isso, Blaise estalou o dedo, e o sol em miniatura subiu até as nuvens e explodiu em lindos fogos de artifício. A impressão do Elder Neon sobre Blaise mais uma vez se intensificou. Ela está certa porque este fuzileiro naval é completamente diferente dos outros. Somente alguém com esse tipo de temperamento está qualificado para controlar o Aki dos Reis. Ela sabia que com o Oshoku Aki tão forte, ele não ficaria do lado do governo mundial. Deve haver uma razão para ele estar na marinha. Com a sua garantia, o Elder Neon partiu com Marigold e Sandersonia. Assim que eles saíram, Blaise voltou sua atenção para os soldados da marinha atrás dele, seus olhos ficaram afiados. Principalmente olhando para os olhos relutantes de Regis e Rosinante como se tivessem perdido a alma com a partida de Hancock. Pescando atrás deles, Blaise os chutou na bunda. A força por trás do chute os lançou diretamente no mar, despertando-os de seu estupor. Blaise-san, eles olharam para ele com culpa. Como sua força mental é tão fraca, estou intensificando seu treinamento 2 vezes, e vocês dois não têm permissão para embarcar no navio antes do pôr do sol. O quê? Blaise-san, por favor, não queremos virar comida para essas feras. Eles estão no Cal Belt, se permanecerem na água por algum tempo, certamente atrairão os reis dos mares. Eu responsabilizarei vocês dois se os reis dos mares danificarem o navio.
Deixando as palavras cruéis, Blythe então olhou para os soldados da marinha que estavam com a cabeça voltada para o chão. Nossa reputação da marinha foi por água abaixo por causa de suas ações. Como fuzileiros navais deveríamos ter um coração forte. Tenho vergonha de todos vocês. No palácio Cuja, Hancock voltou para seu quarto e caiu na cama, imerso em pensamentos. Como aquele fuzileiro naval conseguiu resistir ao meu encanto? Ele também é muito forte. Seus olhos mostraram relutância, pois era a primeira vez que sofria uma perda e isso também na frente de um homem. Ela mantém uma atitude dura e indiferente por medo de ser aproveitada novamente por ser mulher. Devido ao seu sofrimento como escrava e como o primeiro homem que ela viu queimou dolorosamente suas costas com sua marca de escrava, Hancock é muito discriminadora e crítica em relação aos homens. Por causa de sua beleza e força, ela está acostumada a ver homens e mulheres, jovens e velhos, se apaixonarem instantaneamente por ela e perdoá-la quando ela agir de maneira fofa, desculpando-se ou lembrando-os de sua beleza. No entanto, a aparência de Blythe exibiu uma imunidade completa aos seus encantos, suavizando sua arrogância. A noite chegou. Hancock e suas irmãs sentaram-se na sala discutindo a oferta do Warlord e Blythe. Irmã mais velha, acho que você deveria aceitar a oferta, pois protegeria nossa tribo dos fuzileiros navais e do governo mundial, já que temos recompensas por nossa cabeça. Marigold disse, aquele fuzileiro naval também é muito forte, só ele é suficiente para nos eliminar. Ao ouvir o conselho da irmã, Hancock mordeu os lábios. Na verdade, ela também planejava aceitar a oferta, mas depois de ser derrotada por Blythe, seu orgulho não permitiu. Aceitar isso mostraria que ela é fraca. Deixe-me em paz. Deixe-me pensar sobre isso. Mandando suas irmãs embora, Hancock se olhou no espelho e lentamente expôs suas costas, revelando a marca de escravo do dragão celestial. Ela não esquecerá o dia em que ela e suas irmãs foram capturadas como escravas e os sofrimentos e horrores que vivenciaram passaram diante de seus olhos. Que visão linda! Vim falar com você a sós, mas não esperava que receberia um banquete. Blythe falou encostado na beirada da janela. Quem? Hancock rapidamente cobriu as costas expostas com a colcha e encarou Blythe. Você viu minhas costas. Hancock segurou o pano com força enquanto a intenção assassina vazava de seus olhos. Sim, mas sua frente é mais bonita que a parte de trás. Acho que realmente viraria pedra se você usasse sua habilidade agora. As mentiras e a atitude de Hancock perante a vida eram por causa de seu passado horrível. Ela não queria nunca mais mostrar fraqueza para ninguém. Agora, Blythe descobriu seu segredo. Mas a resposta de Blythe a pegou completamente desprevenida, pois ela pensou que ele sentiria repulsa por causa da marca. Você sabe o que essa marca significa? Hancock perguntou, mordendo os lábios quando um traço de sangue apareceu. Blythe acenou com a cabeça e disse sem expressar qualquer julgamento em seu rosto, marca do casco do dragão celestial. Ao responder, o corpo de Hancock tremeu quando ele caiu de joelhos e começou a chorar. Olhando para o estado dela, Blythe falou novamente. É apenas uma marca de escravo. Você não deveria se preocupar com o passado. Uma marca não vai mudar a maneira como eu olho para alguém. Eu já fui escravo também, você sabe. O que realmente? Hancock perguntou de volta. Blythe sabia que o estado de espírito de Hancock agora é muito instável e vulnerável, então ele escolheu cuidadosamente suas palavras. Sim, ele então contou seu passado e a jornada que percorreu depois disso. Desprezo o governo mundial, pois via suas ações. Então por que você se juntou aos fuzileiros navais? Eles são os cachorrinhos do governo mundial. Você está parcialmente certo, mas nem todos os fuzileiros navais seguem a justiça absoluta do governo mundial. Alguns dos fuzileiros navais realmente querem transformar o mundo em um lugar melhor. Eu permaneço na marinha porque no futuro pretendo separar a marinha do controle do governo mundial. Suas palavras deixaram Hancock sem palavras, mas quando ela viu os olhos claros de Blythe, ela sabia que o homem à sua frente com tanta ambição estava falando a verdade. Não admira que você comande o aqui do Conquistador. Capítulo 131 De volta ao novo mundo. Eu não contei a ninguém sobre meu objetivo antes, então, por favor, mantenha isso em segredo para mim. Blythe piscou um pouco, aliviando o clima entre eles. Ok. Você não me despreza pela marca de escravo? Hancock perguntou novamente, um pouco duvidoso. Eu já disse, alguma marca de escravo não define a pessoa. Se você ficar tão perturbado com isso, posso apagar para você. Blythe expressou seus pensamentos. O quê? Você pode? Achei que as marcas de escravo eram permanentes e não podem ser removidas. Eles são, mas posso apagá-los ou modificá-los para um símbolo melhor se você quiser. Blythe disse com confiança. As marcas de escravo são semelhantes às tatuagens de terra, impressas com tinta especial na camada externa da pele. Como os conceitos são os mesmos, ele pode removê-los facilmente desintegrando a tinta e restaurando a pele. Quero que seja apagado, respondeu Hancock com voz trêmula. Ok, então. Posso? Caminhando em direção à cama, Blythe gesticulou para que ela mostrasse as costas. Hancock corou um pouco, mas ainda assim se virou e expôs as costas. Apontando o dedo indicador para a marca do casco, Blythe disparou um raio solar que começou a apagar lentamente a marca aos poucos. Ele então colocou a palma da mão nas costas dela. Assim que ele fez isso, Hancock estremeceu como se tivesse sido atingida por um raio. De repente ela perguntou, o que você está fazendo? Relaxar. Hancock então sentiu um fluxo quente de energia nas costas e uma leve sensação de coceira que fez seu corpo se contorcer. Em 2 ou 3 minutos, as marcas de queimadura na pele desapareceram um pouco. Mas este não é o fim. Blythe teve que repetir todo o processo mais 3 vezes antes que a marca do casco em suas costas desaparecesse completamente. Suas costas brancas e cremosas pareciam novas. Feito. Realmente.
Hancock achou isso um pouco inacreditável, então ela se olhou no espelho. Para sua surpresa, ela não encontrou nada nas costas, nem mesmo uma cicatriz. Ele realmente desapareceu? Lágrimas jorraram de seus olhos de felicidade. Quantos anos já se passaram? Ela está incomodada com a marca desde que ela está marcada em suas costas e como os outros a tratariam se fosse vista. Você pode assinar o acordo, Warlord, agora? Blaise perguntou. Depois de assinar, nem os fuzileiros navais nem o governo mundial chegarão perto de 3 quilômetros de Amazon Lily. Desta vez Hancock não recusou, ela assinou diretamente o documento de acordo apresentado por Blaise. Bem, acho que é hora de me despedir. Até lá. Blaise guardou o papel no casaco e se preparou para sair, mas Hancock o impediu. Espere, você pode apagar a marca da minha irmã também, por favor? Hancock implorou com olhos fofos. Os olhos de Blaise suavizaram olhando para a expressão dela, ele concordou. Claro! Hancock então chamou Marigold e Sanderson ao quarto dela. Quando suas irmãs chegaram ao quarto, ficaram surpresas ao ver Blaise e Hancock com roupas reveladoras. Irmã mais velha, você... Antes que eles pudessem terminar a frase, Hancock expôs suas costas limpas, desprovidas da marca do casco do dragão celestial. Como? Eles olharam para Hancock com olhos incrédulos. Eles não entenderam o que estava acontecendo e como a marca da irmã desapareceu. Irmã mais velha, ele me ajudou a apagar a marca. Pedi para ele remover a sua também. Hancock falou em tom alegre, mostrando um rosto sorridente. Blaise então ajudou as irmãs de Hancock apagando a marca do casco em suas costas também. Principalmente Sandersonia, que caiu no chão e começou a chorar e agradeceu repetidamente. Inacreditável, você pode realmente apagar a marca do escravo que é considerada indelével. O Elder Neon, que mais uma vez apareceu magicamente na sala, exclamou. Você não é uma pessoa comum. É uma bênção das irmãs Boa ter conhecido você. Blaise simplesmente sorriu e falou com Hancock. Imperatriz Pirata, acho que é hora de você fazer os soldados voltarem ao normal. Você pode me chamar de Hancock. Ok. Blaise então veio para a área portuária junto com Hancock, suas irmãs e o Elder Neon. Hancock embarcou na marinha e usou a habilidade para fazer os soldados voltarem ao normal. Depois de conversar com eles por mais alguns minutos, Blaise retornou ao seu navio e deixou Amazon Lily enquanto Hancock olhava na direção em que partiu com uma expressão complexa. Enquanto seu navio zarpava, Blaise ligou para Sengoku. Sengoku-san, está feito. Bom, eu sabia, mandar você foi a escolha certa. Estou no meio de algo, conversaremos mais tarde. Você pode voltar para o novo mundo. A voz de Sengoku veio do outro lado do Dendemushi. Encerrando a ligação, Blaise saiu de sua cabine e olhou para a visão desaparecida da Amazon Lily. Não sei porquê, mas o lindo rosto de Hancock brilhou diante de seus olhos. Sem que ele soubesse, seu coração bateu mais rápido que o normal. É por causa da fruta do diabo ou estou começando a gostar dela? Blaise não conseguiu chegar a uma conclusão. O que ele não sabe é que a mesma coisa está acontecendo com Hancock, que ainda estava na costa da ilha olhando na direção em que os navios da marinha desapareceram. Ela tocou seu coração levemente excitado, que estava batendo mais rápido do que o normal, enquanto seu rosto tinha um tom de vermelhidão ao redor deles. Novo mundo. Blaise aproveitou o nascer do sol relaxando no convés do navio. Ele sempre gostou da sensação de tomar banho ao sol da manhã, pois traz uma sensação agradável e fortalece sua constituição. Depois de tomar sol por 1 hora, Blaise verificou seu status. Nome, Blaise Hunt. Ocupação, marinha. Constituição, 65,4. Akuma no Mi, 62,7. Aqui, 61,3. Ponto de atributo gratuito, 3,1. Seu ponto de atributo aumentou em 0,1 depois de destruir a tripulação pirata ontem. Ele não sabe qual é a sua força atual comparada com a do Yonkou. Com sua força atual, ele pode lutar contra Crystal, mas o mesmo não poderia ser dito sobre os outros imperadores, pois ele sabia que eles estavam em um nível diferente. Blaise deseja enfrentar o imperador, mas até agora, sua unidade não foi autorizada a chegar perto do território dos 4 imperadores. Eles são basicamente responsáveis pela proteção dos reinos afiliados ao governo mundial. Raramente eles encontrarão algumas tripulações piratas no mar. Já se passaram 10 dias desde que Blaise e sua unidade retornaram ao Novo Mundo. Nada aconteceu neste curto espaço de tempo além de erradicar a tripulação pirata que tentou saquear o reino próximo. Mas hoje, um relatório urgente veio da sede. Uma nova fruta do diabo foi descoberta em alguma ilha desconhecida, mas causou atrito entre os piratas do Barba Branca e os piratas das Feras. Ao ouvir o relato, Blaise endireitou as costas enquanto uma expressão animada surgia em seu rosto. Finalmente, algumas boas notícias. Capítulo 132, Contato. Novo Mundo. Em uma ilha desconhecida, uma batalha feroz estava acontecendo entre 2 estrelas dos Piratas das Feras e os comandantes dos Piratas do Barba Branca. De um lado, King e a Conflagração foi visto lutando contra o comandante da 3ª Divisão, Diamond Josu. Por outro lado, Jack a Seca lutou contra o comandante da 5ª Divisão, Flower Sword Vista. Um pouco longe deles, os subordinados de ambas as facções podiam ser vistos lutando. Blaise e sua unidade chegaram à ilha há poucos minutos, atracaram o navio longe dos olhos dos piratas e observaram a batalha à distância. Sengoku lhe disse estritamente para não enfrentá-los, pois isso agravaria a situação. Com a força dos fuzileiros navais, eles não podem se dar ao luxo de irritar 2 imperadores do mar ao mesmo tempo. Blaise ficou no convés do navio observando a batalha enquanto seus olhos ouviam o relatório de Regis.
Blaze-san, recebi uma mensagem da sede de que Kadio fez contato com Barba Branca. Neste momento, eles estão lutando. A sede enviou o almirante Akainu e o almirante Kizaru para supervisionar a situação e garantir que nada aconteça. Ao ouvir isso, Blaze sorriu ao perceber a situação claramente. Kaido está lutando contra a Barba Branca para impedir que este vá a qualquer lugar para que seus subordinados possam capturar a fruta do diabo com sucesso. Ao contrário dos piratas bestas que são fortes e lutam sozinhos em todas as batalhas, os piratas do Barba Branca dependem da força e da reputação de seu pai, Barba Branca. E como ele esperava, Josué e Vista mostraram sinais de exaustão depois de 3 ou mais horas e não conseguiram impedir King e Jack de saírem com a fruta do diabo. A tarefa de Blaze desta vez é encontrar a fruta do diabo e monitorar a tripulação pirata que a possui. Eles têm que evitar que a fruta do diabo caia nas mãos de um imperador, pois isso só aumentará sua força. Se for uma fruta do diabo comum, não importa, mas e se for de algum tipo raro? Como ambos os imperadores estão demonstrando interesse neles, deve ser raro. Blaze ordenou que os soldados a bordo seguissem o navio dos piratas da besta, já que são eles que têm a fruta do diabo. Um enorme navio pirata com piratas da besta Jolly Roger deixou a ilha e navegou em direção ao norte. O navio era pelo menos 4 vezes maior que o navio de guerra da marinha. Além disso, o navio estava armado com canhões de longo alcance e alta qualidade, capazes de atingir navios inimigos à distância, provavelmente fabricados nas fábricas de Wano. A bordo, Big Blue King, o que é essa fruta do diabo que até Kaido-san mostra interesse? Jack perguntou. Jack parecia o mesmo mostrado na série original, não há diferença em sua aparência além do fato de ele ser um pouco mais jovem agora. Ele é enorme em estatura, medindo quase 27 pés de altura, o que é ainda mais alto que seu governador-geral, Kaido. Do outro lado estava King, que é um pouco mais baixo, com cerca de 6 metros de altura, é mais bem proporcionado, musculoso e tem ombros largos. O que o diferencia dos demais é seu uniforme escuro que não expõe a pele e uma nuvem de fogo que arde em suas costas, graças à linhagem da raça lunariana. Jack, você está realmente treinando bem? Olhe os ferimentos de espada em seu peito, você deveria ter vergonha. Mesmo depois de comer a antiga Zoan, você ainda está se machucando. Sinto muito, irmão mais velho. King então abriu uma caixa de madeira que eles acabaram de adquirir dos piratas do Barba Branca, revelando uma fruta do diabo que tinha um formato estranho. Pela sua aparência, deveria ser do tipo Zoan. Informe Kaido-san que temos a fruta. King ordenou ao seu subordinado e fechou a caixa. Naquele momento, uma besta pirata correu e notificou. King-san, Jack-sama, um fuzileiro naval tem nos seguido desde que saímos da ilha. Eles estão mantendo distância desde o início. Há um almirante a bordo? Jack perguntou. Mesmo que eles não tenham medo dos almirantes da marinha, seria problemático combatê-los no mar. Não, é apenas um navio de guerra normal da marinha. Acho que eles são enviados para monitorar nossos movimentos. Jack afunde-os. Como eles ousam nos perseguir? King grunhiu de desgosto. Sim, Jack então ordenou aos subordinados que preparassem o canhão e apontassem o navio da marinha. Assim que estiverem prontos, Jack comandou. Fogo! Ao mesmo tempo, Blaze ligou para Sengoku e informou que os piratas da besta têm Akuma no Mi. Espere, não faça nada estúpido como da última vez. Estou enviando Kuzan. A maioria de nossas tropas é enviada para os territórios do Barba Branca para ficar de olho na batalha entre Kaido e Barba Branca. Sengoku falou esfregando as têmporas. Bem, acho que não posso esperar, Sengoku-san, os piratas da besta começaram a atirar em nós. Você ainda quer que eu fique parado? Blaze perguntou casualmente enquanto o navio dos piratas das feras disparava seus canhões. Como os canhões do outro lado são de longo alcance e altamente precisos, eles atingiram o alvo perfeitamente. Por seu lado, Regis e Rosinante impediram que os canhões atingissem o navio. Sengoku, que estava sentado em seu escritório, esfregou as têmporas e disse, só não faça nada estúpido, ok? Sengoku sabia o quão forte Blaze é. É também a razão pela qual ele está preocupado que este último faça algo imprudente novamente. Se for no horário normal ele não vai se incomodar, mas neste momento os fuzileiros navais estão lidando com muitas coisas. Se suas ações provocarem Kaido, há 90% de chance de que o louco ataque Marineford como fez da última vez. Isso afetaria a vida de muitos soldados. Vou tentar o meu melhor. Dizendo essas palavras, Blaze encerrou a conversa e ordenou que os soldados a bordo se preparassem para lutar. O que vocês estão fazendo de Lidal? Preparem os canhões, aumentem os nós e vire o navio para a esquerda e comece a atirar. Blaze então chegou ao convés frontal do navio e viu Jack no lado oposto comandando seus subordinados enquanto King apenas observava tudo como um espectador. Gente, voltem! Ele disse a Regis e Rosinante. Ele então respirou, inalando o ar enquanto seus pulmões se expandiam. Segundos se passaram enquanto Blaze reunia uma enorme quantidade de energia solar em sua boca antes de liberá-la como chamas douradas de destruição. Sopro de sol. Um enorme mar de chamas explodiu, queimando tudo em seu caminho, enquanto o mar diretamente abaixo das chamas vaporizou instantaneamente. Ao contrário do bolo brefe de Kadio, que se concentra em linha reta, o ataque de Blaze se expandiu cobrindo uma ampla área. O ataque repentino pegou King e Queen desprevenidos enquanto a expressão de King mudou ao sentir a intensidade das chamas. Capítulo 133, Rei Jack. O ataque repentino de Blaze pegou King e Jack desprevenidos quando suas expressões mudaram repentinamente, sentindo a intensidade das chamas. Se eles deixassem as chamas atingi-los, isso definitivamente incendiaria seu navio e os explodiria em pedaços. Sem perder tempo, King se transformou em sua forma de pteranodonte e gritou, Jack.
Sim, irmão mais velho, Jack se transformou em uma forma de mamute completa. Ele então sugou a água do mar usando sua tromba e pulverizou-a nas chamas furiosas com força explosiva. Embora não tenha conseguido impedir o ataque de Blaze, eles reduziram a intensidade das chamas, pois não havia Ki imbuído nelas. Ao mesmo tempo, King saltou do navio, voou em direção às chamas e bateu as asas vigorosamente, criando uma forte corrente de vento que dividiu as chamas em duas. Graças a isso, o sopro de chamas de Blaze evitou queimar o navio. King, que agora estava em sua forma pteranodonte, vestido em chamas, atirou no navio da marinha em extrema velocidade. Houve um estrondo sônico quando ele avançou. Vendo a figura de King se aproximando do navio, Regis comandou os soldados a bordo. Fogo! Os soldados da marinha que aguardavam a ordem miraram e dispararam as balas e canhões, mas nada o atingiu, pois King evitou tudo com facilidade. Blaze sabia que esse tipo de ataque não iria machucar o último, então ele sorriu e pulou do convés, enfrentando o mergulho de King de frente. Ele sabia que na forma de pteranodonte o bico de King é longo e resistente, e uma arma pontiaguda eficaz, capaz de rasgar qualquer coisa em seu caminho. A combinação de grande velocidade, força e tamanho concedida pela transformação de pteranodonte deu-lhe o poder de destruir coisas à força. Se ele deixasse King entrar de cabeça no navio, ele se quebraria em dois. Blaze canalizou uma enorme quantidade de Ki, colocou toda a sua força física nos braços e deu um soco para frente. Estrondo. Seu soco colidiu contra o bico pontiagudo de King, criando ondulações relâmpago e ondas de choque que varreram em todas as direções. Mas isso não é tudo. Assim que o soco de Blaze fez contato, desencadeou uma explosão terrível. Chamas douradas explodiram e engoliram King completamente. No momento seguinte, a figura de King disparou para trás como uma bala de canhão e colidiu com o navio do pirata besta enquanto todo o seu corpo emitia vapor. Sangue escorria de seus bicos pontudos. Big Bru, Jack veio para o seu lado, transformado em sua forma humana, mas foi empurrado para o lado por King, que se levantou e enfrentou Blaze que já havia pousado em seu navio. O corpo de King também lentamente se transformou de volta à sua forma humana. Olhando para sua condição, Blaze ficou surpreso ao ver que King ficou apenas levemente ferido, embora estivesse no centro da explosão. Sua reação é rápida, ele foi capaz de vestir todo o seu corpo logo antes da explosão. Além disso, sua linhagem lunar não é uma exibição, pois ele é um tanto imune ao calor. Blaze refletiu. Houve silêncio e a atmosfera estava extremamente tensa enquanto todos os piratas da besta a bordo apontavam suas armas para Blaze, prontos para atacar a qualquer momento. No mesmo momento, o navio da marinha de Blaze colidiu com o navio do pirata fera enquanto os soldados a bordo apontavam seus rifles para os piratas feras. Regis e Rosinante ficaram na frente enquanto Quina ficou atrás deles. Suponho que você seja o contra-almirante Blaze, aquele que disse ter derrotado Speed. Agora sei que os rumores são verdadeiros. Rei falou. Os piratas besta uma vez entraram em confronto com os piratas Speed. Sem dúvida, eles são uma tripulação formidável. Principalmente Speed, ele conseguiu escapar mesmo depois de enfrentar o Capitão Cadio. Sim, Blaze respondeu enquanto um Aki autoritário irrompeu dele. O ar ao redor torceu e ondulou enquanto uma onda de choque invisível explodia. Baque, baque, baque. No momento seguinte, a maioria dos piratas feras caiu no chão com os olhos revirados e espuma saindo de suas bocas. Ele não quer distrações e deixá-las pode colocar em risco a vida de seus subordinados. Os piratas da besta são bem informados e sabem o que isso significa. Aqueles que conseguem permanecer conscientes engoliram em seco enquanto suas mãos tremiam de leve medo, pois sabiam que o homem diante deles era forte. Rei da conflagração e Jack a seca, renda-se e entregue-me a fruta do diabo. Vou deixar você viver. Blaze soltou algumas palavras arrogantes por diversão. Claro, ele sabia que eles não se renderiam. Por que você não vem e pega? Jack exalava a intenção de matar enquanto desembainhava as lâminas em forma de foice das presas em seus ombros. Como quiser, Blaze pronunciou e explodiu com uma força terrível enquanto relâmpagos dourados tremeluziam ao redor de seu corpo, multiplicando sua velocidade ao limite máximo. Por outro lado, Jack rugiu alto enquanto seus braços e armas estavam envoltos em armamento aqui como se estivessem vestidos com uma armadura escura. Ao mesmo tempo, King conjurou uma chama na mão direita. O alvo de Blaze é Jack. Sua figura ficou borrada e reapareceu diante de Jack atordoando o último, pois ele não conseguia nem reagir. Embora Jack seja forte, ele é lento nos movimentos. Além disso, Jack de agora não é tão forte como mostrado na linha do tempo original, pois ele tem apenas 19 anos agora. Um punho borbulhante com energia dourada acertou Jack bem no rosto. O soco revestido de chamas não fez contato com a pele, mas a força por trás do ataque contornou diretamente sua defesa e destruiu suas entranhas. Nessa fração da fração, Blaze desferiu outro golpe girando levemente o corpo para a esquerda. Seu cotovelo esquerdo atingiu o centro do peito de Jack, atirando-o para longe. Em ambos os golpes, Blaze usou tudo o que tinha em seu arsenal. Seu ataque carregava força, velocidade, conceito avançado de Aki e poder de fruta do diabo. Ele não escondeu nada. O corpo de Jack bateu na grade do navio e caiu no chão, completamente inconsciente. Seu rosto estava completamente deformado enquanto sangue escorria de sua boca, orelhas e nariz, enquanto uma marca abrasadora podia ser vista em seu peito. Apenas 2 ataques com força total foram suficientes para forçar Jack à beira da morte. Capítulo 134. Confronto de 2 imperadores do mar. Assim que ele derrubou Jack, os olhos de Blaze ficaram vermelhos quando ele sentiu uma figura enorme atrás de suas costas. Não é outro senão King. Chama imperial.
King conjurou uma bola de fogo sobre a palma da mão aberta e formou um punho para executar um soco poderoso e flamejante. Blaze não teve tempo de fugir, então ele só pode cobrir o ponto de contato, sua bochecha esquerda, com a Ki. Bang! É um golpe poderoso envolto em chamas. Ao atingir Blaze, seu corpo foi forçado a derrapar por alguma distância antes de parar. Bom soco, Blaze cuspiu o sangue na boca e elogiou, mas você escolheu o oponente errado para jogar fogo. No momento seguinte, um calor terrível varreu os arredores e logo eles se transformaram em chamas douradas. Em pouco tempo todo o navio pirata da besta foi engolfado por um mar de chamas. Quente, 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 os piratas feras que estão conscientes pularam no mar carregando o inconsciente. Apenas alguns com corpo forte e aqui permaneceram no navio para assistir à batalha. Enquanto o mar abaixo deles borbulhava em altas temperaturas e mostrava sinais de evaporação, os piratas que pularam na água nadaram rapidamente para longe do navio. O mais surpreendente é que o navio pirata da besta permaneceu intacto mesmo depois que Blaze exibiu seu poder de fruta do diabo. Deveria ter sido feito de uma árvore única ou de uma madeira preciosa. Os olhos de King se estreitaram enquanto ele olhava para Blaze, mas ele não mostrou sinais de queimadura pelo calor. Como pensava Blaze, este último é até certo ponto imune ao calor. Mas a explosão anterior de Blaze danificou King, então ele não é completamente invulnerável às chamas. Vamos testar o limite dele. Sem perder tempo, Blaze avançou e deu um soco, deixando-o aqui voar por seus braços. King fez o mesmo. Bang! Ambos os seus punhos colidiram no ar, gerando faíscas de relâmpagos arroxeados e ondas de choque que divergiram em todas as direções. O ataque deles não tocou, mas lutou no ar para vencer o outro. Parece que os piratas da besta não perderam tempo com vano. Você até entendeu o conceito de Ryo, Blaze proferiu, genuinamente surpreso com o fato de King poder usar destruição interna. Blaze podia sentir que King é forte. Seu Aki possivelmente atingiu o estágio inicial do nível almirante. Combinado com sua fruta do diabo e força natural, ele é um monstro digno de sua recompensa de 1,2 bilhão. Finalmente Blaze aumentou o Aki fluindo por seus braços e empurrou King para trás. Ele pode ser forte, mas contra Blaze não tem chance. Eu vou me divertir batendo em você. Dizendo isso, Blaze estalou os nós dos dedos enquanto King semicerrou os olhos e seu rosto ficou frio. No navio da marinha, Regis, Rosinante, Kuina e outros soldados da marinha observaram a batalha com interesse. Kuina exclamou: Blaze-san está dando tudo de si. Parece que King é bem forte. Não importa o quão forte ele seja, ele não conseguirá vencer, disse Rosinante. Verdadeiro. Vamos capturar os piratas da besta que pularam na água. Não podemos simplesmente esperar que a batalha termine antes de fazer qualquer coisa. Regis falou e ordenou aos soldados que prendessem os piratas que fugiam no mar. Ao mesmo tempo que Blaze lutou contra King, dois Yonkos, Kaido e Barba Branca entraram em confronto em uma ilha desconhecida situada no território do Barba Branca, no Novo Mundo. Haimeyaki Atunger Bagua, Kaido balançou seu kanabo, a Saikai, horizontalmente com ambas as mãos que carregavam uma força devastadora enquanto os imbuía com conquistador e armamento aqui. Por outro lado, Barba Branca rugiu de raiva e envolveu sua Naginata com uma bolha de terremoto para aumentar muito seu poder de ataque e acenou. Buon! O próprio céu se dividiu, indicando um confronto entre dois usuários de Aki do Conquistador. As nuvens ressoaram e ficaram escuras como se os próprios céus tivessem reconhecido sua presença. Kaido, você se atreve a vir aqui e enviar suas forças para roubar a fruta do diabo em meu território? A voz furiosa de Barba Branca trovejou em voz alta. Empurrando a Naginata com a mão direita, Barba Branca concentrou as vibrações em torno de seu punho esquerdo para formar uma bolha esférica e deu um soco no rosto de Kaido, exalando sua raiva com uma força monstruosa. O ar estalou quando o rosto de Kaido se deformou. As ondas de choque passaram diretamente pela pele dura de Kaido, jogando-o diretamente para trás, fazendo com que este último soltasse a boca cheia de sangue. Kaido levantou-se e enxugou o sangue no canto dos lábios como se não fosse nada, enquanto mostrava um sorriso malicioso. Barba Branca, você está ficando velho e lento. Seus ataques não estão doendo tanto como naquela época. Barba Branca cerrou os dentes enquanto saltava alto no ar enquanto girava sua Naginata e brandia para Kaido. Bang! O homem mais forte do mundo e a criatura mais forte entraram em confronto mais uma vez, gerando uma enorme onda de choque de puro poder que varreu em todas as direções. Enquanto isso, a alguma distância da ilha, uma frota de 10 navios da marinha tremeu com a onda de choque e enquanto o próprio mar balançava para frente e para trás, deixando todos a bordo tontos. Akainu e Kizaru ficaram lado a lado na nave principal observando a batalha enquanto o céu se dividia e o trovão ressoava. Akainu cerrou os dentes de raiva enquanto Kizaru parecia relaxado. Para o inferno com a grande era dos piratas e dos Yonkou. Deveríamos matar cada um deles e acabar com essa disputa. Nós, os fuzileiros navais, somos a força mais forte do mundo, não podemos deixar alguns piratas brincarem como quiserem. Akainu cerrou o punho que se transformou em magma. Esta batalha foi violenta e devastadora. Com o passar do tempo, os confrontos só se intensificaram e não mostraram sinais de enfraquecimento. Os soldados e oficiais da marinha notaram que a montanha ao longe foi repentinamente destruída pela colisão e logo, para seu choque, toda a ilha tremeu e rachou. Estrondo. Uma onda de choque repentina quase lançou um soldado da marinha para o ar antes de pousar novamente no convés, atingindo o mastro principal. O soldado da marinha transpirava. Quanto tempo eles vão lutar? Já se passaram quase 6 horas desde que eles começaram a brigar, mas a luta não dava sinais de parar. Aos seus olhos, esse tipo de poder destrutivo assustador não era algo que os humanos pudessem causar. Esses dois são simplesmente monstros em pele humana.
Todos se perguntaram, será este o poder de Yonkou? Era simplesmente inconcebível. Capítulo 135, Marineford em alerta. A batalha entre Blaze e King terminou com Blaze emergindo como Victor. Quanto a King e Jack, eles foram detidos e amarrados com algemas de pedra do mar. King é durão e obstinado, pois foi capaz de lutar contra ele por 6 horas sem perder. Quando se trata de força e aqui, ele é tão forte quanto Speed, mas não é tão rápido quanto Speed. Comparado com King, Jack é muito mais fraco e tem um longo caminho a percorrer. Naquele momento, uma notificação do sistema soou em sua mente, despertando Blaze de seus pensamentos. Conquista. Derrotou um dos All-Stars, King. Recompensa. Mais 0,5 aqui mais 1,0 ponto de atributo grátis. Conquista. Derrotou um dos All-Stars, Jack. Recompensa. Mais 0,5 ponto de atributo grátis. Sortudo. Blaze exclamou alegremente. Ao mesmo tempo, ele se perguntou por que as recompensas são tão baixas, já que King e Jack são Calamities of Beast Pirates. Então ele pensou talvez somente quando toda a tripulação for derrotada as recompensas estarão completas. Blaze então verificou seu painel de status. Nome, Blaze Hunt. Ocupação, Marinha. Constituição, 65,4. Akuma no Mi, 62,7. Aqui, 61,8. Ponto de atributo gratuito, 4,5. Blaze-san, a voz de Regis interrompeu seus pensamentos. Quando ele levantou a cabeça, viu o último segurando Denden Mushi que lembrava Sengoku. Olá, Blaze, a voz desamparada de Sengoku veio do outro lado do Denden Mushi. Ele ouviu que Blaze capturou 2 piratas All-Stars of the Beast. Ele está satisfeito com a força de Blaze, mas pensar em Kaido lhe deu dor de cabeça. Aquele louco Kaido com certeza tentará atacar e resgatar seus subordinados. Se forem alguns membros normais da tripulação, Kaido pode não se importar, mas King e Jack são um assunto diferente. Presumo que você saiba sobre o confronto entre Barba Branca e Kaido, certo? Sengoku perguntou. Sim, a batalha deles terminou há um tempo atrás, quando Kaido recebeu o relatório da derrota de King e Jack. Se não estou errado, ele está indo direto em sua direção. Pelo que eu vi, ele deixou o campo de batalha furioso. Não preciso dizer o que isso significa, certo? Sengoku declarou a situação. Se possível, eu realmente quero lutar contra Kaido, a criatura mais forte do mundo. Blaze respondeu em tom animado. Seu pirralho, concordo que você tem força rivalizando com os almirantes, mas contra Kaido não vejo chances de você sair vivo. Não compare com Crystal, eles não são do mesmo nível. O que você precisa que eu faça, Sengoku-san? Blaze perguntou abertamente. Impel Down não adiantará nada. Traga King e Jack para o quartel-general da Marinha. Garp e eu estamos aqui e também ordenei que Akainu e Kizaru voltassem. Enviei Kuzan para seu apoio. Minha preocupação é, você consegue chegar a Marineford antes que Kaido chegue até você? Mesmo que Kaido seja forte e capaz de voar, ele não consegue me encontrar facilmente. O novo mundo é grande. Você esqueceu que existe algo chamado cartão vivre no mundo? Sengoku respondeu impotente. Sim, Blaze coçou a cabeça e respondeu. Eu esqueci. Então se eu matar King e Jack não haverá problema, certo? Blaze perguntou enquanto seus olhos olhavam para King e Jack. Você pode parar com essa conversa tola? É um assunto sério. Sengoku falou com raiva. Ok. Depois de ouvir o plano de Sengoku, Blaze desligou a ligação e jogou o Denden Mushi de volta em Regis. Naquele momento, King, que ficou em silêncio o tempo todo, falou. Você pode ser forte, mas contra Kaido-san você não sobreviverá a um único golpe. Eu ficaria feliz se Kaido pudesse me derrotar com um único golpe, mas duvido que ele fizesse isso, pois gosta de lutar e de testar a força de seus oponentes. Blaze comentou indiferentemente. Se ele quiser resgatar, só depois de me derrotar. Naquele momento Regis, que estava ao lado dele, falou. Blaze-san, não duvido da sua força, mas é um fato amplamente conhecido. Se for um contra um, Kaido vencerá. Na terra, no mar e no ar. Entre todos os seres vivos, ele é um pirata conhecido como a criatura mais forte. Blaze revirou os olhos para Regis enquanto este falava exatamente as palavras ditas no anime. Mas Blaze sabia que as palavras não eram apenas para mostrar, já que Kaido era muito forte. No Novo Mundo ninguém se atreveu a provocar aquele louco, e sua força é reconhecida por todos. De volta a Marineford, a ordem é dada para se preparar para a batalha por Sengoku e os principais oficiais presentes no quartel-general reuniram tropas de elite na praça. Enquanto isso, os habitantes de Marineford, cidade onde residem as famílias dos fuzileiros navais, foram orientados a permanecer em casa por motivos de segurança. Frotas de navios estavam estacionadas ao longo da costa. Quando os soldados ouviram que Kaido estava chegando, eles ficaram nervosos e ansiosos, pois toda vez que Kaido atacava Marineford, muitos morriam no processo. Depois do que pareceram 2 horas, os soldados da marinha notaram uma figura pedalando uma bicicleta no mar. Kuzan chegou. Ele poderia ter chegado mais cedo se usasse sua fruta do diabo de uma maneira diferente, mas não o fará, pois é basicamente preguiçoso. Kuzan, você veio. Quer alguma coisa? Blaze gesticulou para o último enquanto saboreava a grande carne do rei do mar que ele acabou de matar e grelhar. Você realmente tem nervos de aço. Você até encontrou tempo para comer. Não sei o que dizer. Mas Blaze, você deveria parar de causar problemas onde quer que vá. Não posso, é da minha natureza. Blaze encolheu os ombros, engolindo um enorme pedaço de carne. Então, o que você vai fazer? Não acho que possamos chegar a Marineford antes que Kaido nos encontre. Você tem confiança para enfrentar Kaido de frente? Não. Kuzan suspirou e sentou-se ao lado de Blaze. Eu deveria pelo menos aproveitar a carne. Cheira bem. Capítulo 136. Aí vem Kaido.
Quartel-General da Marinha, gabinete do almirante da frota Sengoku. Um oficial da Marinha relatou a atividade recente dos piratas da besta enquanto gotas de suor encharcavam todo o seu corpo. É verdade? Sengoku perguntou em tom calmo, pois já esperava por isso. Sim, nossos recursos confirmaram o fato de que os piratas da besta reuniram toda a sua força e deixaram Wano. Considerando a distância, eles só chegarão amanhã, então não precisamos nos preocupar com eles agora. Nossa principal preocupação é Kadil. Sengoku acenou com a mão enquanto o soldado da marinha se despedia. Bavalharra, Blaze Brat está indo bem. Primeiro, piratas de cristal, agora piratas de besta. Vejo que seu espírito não ficou mais suave depois de todos esses anos. Ele tem coragem. Garp, que estava sentado em frente a Sengoku, gargalhou enquanto seus olhos brilhavam. Calha a boca, Garp. De certa forma, você é a razão de tudo isso. Sengoku rugiu batendo na mesa. O quê? Sengoku, eu sou apenas um homem velho, você não pode me culpar por tudo. Sengoku bufou. Acho que Blaze aprendeu tudo isso com você. Noite. Assim como o navio da marinha de Blaze estava a meio-dia de viagem da sede, as nuvens acima deles trovejaram. Arara, ele veio. Kuzan e Blaze olharam para o céu enquanto os soldados da marinha a bordo engoliam em seco, sentindo uma pressão sufocante que apareceu do nada. Kuina perguntou em voz alta, o que é essa mudança repentina no tempo e o que é essa sombra acima das nuvens? Ninguém respondeu enquanto todos ficavam estupefatos observando a figura entre as nuvens negras e os relâmpagos roxos. O vento e as nuvens começaram a soprar por toda parte enquanto o tempo continuava a piorar enquanto a silhueta do dragão aparecia em sua visão. Finalmente, Kaido, o grande dragão azul oriental, emergiu das nuvens. Sua monstruosa forma serpentina e escamas de dragão com escamas azuis, chifres longos, presas afiadas e membros com mãos e pés com garras davam-lhe uma aparência assustadora. A sua mera presença intimidou todos os soldados da marinha a bordo, alguns até se encolheram de medo. Uma sensação de impotência tomou conta deles olhando para a forma colossal e assustadora de Kaido. Isso é ruim. Notifique a sede e envie-lhes nossa localização. Kuza ligou para o soldado da marinha que está perto dele e ordenou. Aquele é o dragão? Kuina perguntou com a voz trêmula. Esse dragão é o Kaido. Regis respondeu, cerrando o punho. Ele é Kaido? Kuina achou isso inacreditável. Quanto a Blaze, ele ficou emocionado enquanto seu sangue fervia e seu coração batia rapidamente de excitação. Emoções genuínas inundaram seu coração, pois ele ansiava por encontrar um adversário tão forte. Depois de vir para o mundo de One Piece, ele sempre quis conhecer os Yonkou, pois eles são as principais existências do mundo, e Kaido antes dele é a criatura mais forte. Kuzan, não importa o que aconteça, não interfira na luta. Eu quero lutar com ele sozinho. Blaze disse em um tom sério enquanto exalava uma respiração poderosa. Olhando para sua expressão, Kuzan suspirou ao perceber que Blaze levava a sério a luta contra Kaido sozinho, mesmo que isso significasse a morte. Não morra. Naquele momento Kaido, que se elevava acima de todos, examinou o navio da marinha à sua frente, com os olhos semicerrados. Só de olhar, todos no navio sentiram como se estivessem sendo observados por uma criatura aterrorizante. Enfrentando Kaido, uma pura intenção de batalha irrompeu do corpo de Blaze que se transformou no vigoroso Haki do Conquistador e confrontou Kaido de frente. Sentindo o notável Haki e a intenção de batalha, os olhos estreitados de Kadil se transformaram em surpresa quando ele olhou diretamente nos olhos de Blaze. Voro Ro. Interessante. Um fuzileiro naval usando ao Shoku. Eu não esperava encontrar tal pessoa. Posso dizer que você é diferente de todos os fuzileiros navais que enfrentei antes. Você tem bons olhos. Foi você quem capturou King Jack? Kaido perguntou, ainda em sua forma de dragão. Sim, admitiu Blaze. Depois disso, houve um silêncio absoluto enquanto Kaido e Blaze se entreolharam. Mas o silêncio tomou conta do coração de todos, aterrorizado. Regis, Rosinante, Kuina e outros soldados da marinha a bordo tinham uma expressão de preocupação em seus rostos. Eles confiam em Blaze e em sua força, mas contra Kaido sua confiança vacilou. Percebendo a crescente intenção de batalha de Blaze, Kaido finalmente falou. Já faz algum tempo que não conheci alguém tão interessante quanto você. Se você me entediar, eu mato você. Kaido então sorriu quando chamas apareceram em sua boca. Abrindo-os, ele reuniu uma enorme quantidade de fogo que girou antes de exalá-los em uma enorme explosão cônica em direção ao navio da marinha onde Blaze estava. Bolo respiração. A explosão de chamas disparou rapidamente para frente e cobriu uma enorme distância em uma fração de segundo. Blaze, que esperava o ataque de Kaido, recuou o punho e bateu violentamente para frente. Punho que tudo consome. Chamas douradas surgiram de suas mãos e avançaram como uma densa coluna de fogo. O ataque foi tão intenso quanto o de Kaido ou até mais forte. Estrondo. Ondas de chamas explodiram em todas as direções enquanto seu ataque colidia no ar enquanto faíscas roxas escuras ressoavam. Mas o que aconteceu a seguir chocou a todos. Se for qualquer outra forma de ataque, Blaze pode estar em desvantagem, mas contra as chamas ele é o melhor. O punho consumidor de Blaze devorou as chamas de Kaido e explodiu ganhando mais intensidade. Como alguém que gosta de receber golpes diretos de seus inimigos, Kaido não se esquivou e enfrentou as chamas de frente com arrogância. Como tal, a densa coluna de chamas douradas atingiu Kaido no rosto e o derrubou. Kaido rugiu sentindo uma leve dor quando o calor intenso contornou diretamente sua defesa e queimou seu interior. Capítulo 137, Poder do Sol. Dizer que o ataque de Blaze feriu Kaido seria um exagero, já que feriu apenas levemente o último.
Quanto a Kaido, ele se recuperou em um momento e olhou para Blaze com uma leve surpresa. Blaze não esperou que Kaido atacasse novamente quando saltou e apareceu longe do navio. Um impulso avassalador irrompeu dele enquanto uma energia dourada translúcida encobria todo o seu corpo. Uma marca em forma de sol foi revelada em sua glabela e monstruosas chamas douradas de destruição surgiram de seu corpo com ele como centro e varreram todas as direções. Uma alta temperatura de calor se espalhou, cobrindo 2 quilômetros. O mar dourado de chamas queimava ferozmente como se estivessem prontos para incinerar qualquer coisa em seu caminho. Todos no navio da marinha sentiram o calor e logo se tornou intolerável. A expressão de todos a bordo mudou para horror. Desamparados, eles foram forçados a navegar no navio para longe de Blaze. Isso é, sentindo a ferocidade das chamas, até Kuzan ficou chocado. Ele poderia dizer que as chamas de Blaze são várias vezes mais fortes que as de Sakazuki. Esqueça Kuzan, pois até os olhos de Kaido brilharam de excitação. Entre aquelas chamas, apenas Blaze permaneceu como se fosse uma divindade do fogo descida do céu. Zzz. Como se ouvisse um chamado, todas as chamas se juntaram e giraram em torno de Blaze. Com o pensamento, eles se transformaram em 10 sóis em miniatura de tamanhos variados. 6 pequenos e 4 maiores. Os menores são ligeiramente maiores que o beisebol, enquanto os maiores tinham 100 centímetros de diâmetro. O poder do sol. O estado final de Blaze ao revelar seu poder de fruta do diabo em sua totalidade. Os maiores se moveram e formaram um círculo em volta de suas costas. Os menores passaram para suas mãos, 3 à sua esquerda e 3 à sua direita. Pairando no ar, Blaze olhou para Kaido e cerrou o punho, sentindo o poder de sua fruta do diabo. A forma atual de Blaze chocou a todos, pois é a primeira vez que o veem. Kuzan olhou para Blaze com expectativa e para dar-lhes uma posição melhor, ele congelou o mar abaixo com sua habilidade da Idade do Gelo. Kaido sentiu o poder das chamas do último ataque. É assustador, mas não a ponto de alarmá-lo. No mar, os Yonkos são o auge da existência. Os fuzileiros navais precisam reunir todas as suas forças apenas para enfrentar um deles e não há garantia de que venceriam. Apenas comandantes Yonkou como King e Queen são poderosos o suficiente para enfrentar almirantes da marinha por algum tempo. É assim que os Yonkou são horríveis. Mas a força de Blaze ultrapassou o nível dos almirantes. Sua habilidade de Akuma no Mi é poderosa, mas ele não poderia revelar todo o seu poder, pois isso colocaria em perigo amigos e inimigos. Hoje ele não pode e não vai suprimir isso. Seu corpo de repente brilhou em relâmpagos dourados enquanto sua figura borrava e reaparecia acima de Kaido enquanto sóis menores em miniatura liberavam chamas infinitas e aumentavam sua mão direita. Cobrindo-os ainda mais com Aki, Blaze deu um soco na cabeça de Kaido. Ao usar a destruição interna, seu Aki contornou as escamas resistentes de Kaido junto com o calor extremo. O ar ao redor se deformou e se retorceu sob a força destrutiva do golpe, enquanto faíscas de relâmpagos se espalharam. Enquanto isso, Flame se enfureceu e consumiu a forma de Kaido, queimando sua pele impermeável. O calor intenso que ele sentiu com o ataque surpreendeu Kaido enquanto a força por trás do ataque dominou toda a sua forma de dragão quando ele caiu no chão de gelo criado por Aokiji. Blaze não esperou que Kaido se recuperasse enquanto preparava seu próximo ataque. À distância, Kuzan ficou surpreso com o quão poderosa é a habilidade da Akuma no Mi de Blaze. Ele até se perguntou que tipo de fruta do diabo este último comeu para possuir um poder de fogo tão destrutivo. Considerando a força atual de Blaze, Kuzan acreditava que este não perderia facilmente. Pensando em algo, Kuzan tirou um Dendemushi visual e transmitiu a batalha para o quartel-general. Quartel-general da Marinha. Sengoku esfregou as têmporas ao receber o relato de que Blaze e Kuzan encontraram Kaido no meio do mar. Embora todo o conflito seja por causa de Blaze mexendo as coisas desnecessariamente, Sengoku não pode simplesmente sentar e vê-lo enfrentar o Yonkou sozinho. Antes que ele pudesse planejar seu próximo curso de ação, outro oficial da Marinha invadiu o escritório carregando um caracol e informou: Sengoku-san, acabamos de receber um sinal do visual Dendemushi transmitido pelo almirante Aokiji. Mostra a batalha entre o contra-almirante Blaze e Kaido. Jogue? Sim. O Dendemushi nas mãos do oficial da marinha projetou a batalha em uma tela grande. Eles viram as costas de Blaze parado no mar de chamas com o sol em miniatura girando em torno dele, de frente para o enorme dragão azul Kaido. Eles viram Blaze preparando algum tipo de ataque. Vendo isso, os policiais na sala respiraram ar frio. Um único fuzileiro naval enfrentando o Yonkou, eles simplesmente não conseguiam entender. Naquele momento Garp, que estava em silêncio o tempo todo, levantou-se e saiu do escritório de Sengoku, deixando uma palavra. Eu vou. Sengoku não impediu Garp. Ele ordenou aos oficiais da marinha: projetem a batalha na praça, deixem os soldados assistirem. Não importa se Blaze ganha ou perde, sua batalha definitivamente aumentaria o espírito dos fuzileiros navais e os deixaria saber que os Yonkou também são seres humanos. Sob o comando de Blaze, os 4 grandes sóis em miniatura que pairavam atrás dele avançaram e giraram gerando mais calor. No momento seguinte, todas as 4 bolas liberaram fragmentos de energia abrasadora direto de seu núcleo, que se reuniram no coração formando o 5º sol em miniatura. Mas parecia completamente diferente de suas contrapartes, pois tinha um tom de energia azulada em sua superfície e tinha um tamanho de 50 centímetros de diâmetro. Assim que atingiu seu potencial máximo, Blaze comandou enquanto o sol em miniatura azul-dourado avançava em direção a Kaido, impulsionado por outros sóis em miniatura. Quanto a Kaido, ele não deixou atacar como outros ataques, pois sentiu o perigo extremo daquela pequena coisa. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o sol explodiu sozinho. Mesmo assim, Kaido não mostrou nenhum sinal de relaxamento, pois seus sentidos lhe disseram que algo horrível iria acontecer a seguir.
Capítulo 138 Heimeyak, Trovão Bagua? A crise que Kaido sentiu não é um erro. Assim que o sol dourado azulado apareceu, não gerou nenhuma forma de explosão ou chamas, mas algo estranho aconteceu. O próprio espaço tremeu e se contorceu enquanto o ar ao redor era sugado para um único ponto antes de se contrair ainda mais. Finalmente uma pequena faísca ocorreu no núcleo. Uma suave onda de morte se espalhou, cobrindo quase tudo num raio de 1 quilômetro antes de acontecer. Um poder terrível explodiu antes que eles se transformassem em chamas de destruição em massa. Estrondo. Uma enorme nuvem em forma de cogumelo subiu a 200 metros no céu, florescendo todo o céu em vermelho. Seguida pela explosão, vem uma onda de choque devastadora de calor extremo que se espalha em todas as direções. O campo de gelo de Kuzan evaporou instantaneamente junto com a água do mar abaixo, revelando o fundo do mar. Os soldados da marinha no navio gritaram quando o navio inteiro foi lançado ao céu, junto com eles. Alguns até foram levados ao ar e jogados para fora do navio, mas foram salvos por Kuzan. O navio afundou quando todo o mar abaixo deles evaporou e atingiu o fundo do oceano, deixando todos estupefatos enquanto olhavam ao redor. Regis, Rosinante, Kuina e Kuzan olharam estupefatos para a nuvem em forma de cogumelo e em seguida para o fundo do mar. Eles simplesmente caíram com uma expressão inacreditável. O mar simplesmente desapareceu? Pela primeira vez, eles entenderam que Blaze não é simples como visto na superfície e o subestimaram severamente. O ímpeto da batalha foi ainda mais forte do que quando enfrentaram os piratas Crystal. Aokiji-san, olhe lá! Regis e Kuina gritaram ao mesmo tempo. Ao longe, o mar aberto desabou novamente. Eles quase esqueceram o fato de que estavam no meio do mar. Kuzan saltou alto no ar enquanto um fragmento de gelo se estendia de ambas as mãos. Assim que tocaram a água, congelaram todo o mar novamente. Ele sabia que não iria durar mais, considerando a escala da batalha. Quanto a Kaido, que estava a poucos metros do centro da explosão, sentiu todo o impacto dela. Uma poderosa e desastrosa força de calor queimou toda a sua forma de dragão. A chama extrema até queimou suas escamas impermeáveis e o machucou. Inclusive, ele que se orgulha de seu físico resistente e é chamado de a criatura mais forte do mundo, foi forçado a usar aqui no último momento. Caso contrário, a explosão e as chamas o teriam ferido gravemente. Ele ficou chocado com o poder que Blaze demonstrou. Isso dói. A voz de Kaido veio da nuvem de detritos e névoa enquanto ele retornava à sua forma humana. Blaze franziu a testa um pouco porque seu ataque não conseguiu infligir o dano que esperava, mas principalmente porque ele não conseguiu controlá-lo bem e deixou-o explodir antes que pudesse atingir Kaido. Mesmo sabendo da defesa impenetrável de Kaido, ele ainda ficou surpreso ao vê-la pessoalmente. Além disso, ele podia sentir que seu Haki era muito poderoso. À medida que a névoa se dissipava, a aparência humana de Kaido ficou totalmente visível. Ele tinha quase 7 metros de altura e usava uma camisa roxa de mangas compridas com calças largas de cor cinza esverdeada. Ele parecia imponente com um rosto severo enquanto um enorme par de chifres pontiagudos e cinza esbranquiçado saía dos lados de sua cabeça. Ele segurava sua arma, um canabo grande, preto e pontiagudo, que descansava em seu ombro direito enquanto limpava o sangue que escorria do canto dos lábios com a mão esquerda. Você tem um pouco de espírito e uma fruta do diabo forte. Kaido sorriu. No momento seguinte, a expressão de Blaze mudou quando ele cruzou apressadamente os braços sobre o peito enquanto 6 pequenos sóis em miniatura se transformavam em armaduras e envolviam seus braços. Bang! Apesar de seu enorme tamanho, a figura de Kaido cruzou quase 100 metros em um instante e apareceu diante de Blaze enquanto ele balançava sua kanabo com força devastadora. Heimeyak. Um rastro visível de relâmpagos escuros exalava de sua arma, indicando que ele imbuiu sua arma com a Ki do Conquistador e do armamento. Seu ataque avassalador colidiu contra os braços blindados de Blaze. Rachadura. A defesa que Blaze criou com o poder da fruta do diabo e a Ki quebrou quando o canabo com espinhos atingiu os braços. Mas antes que Blaze fosse esmagado, inúmeros punhos flamejantes se estenderam dos grandes Suns em miniatura atrás dele e socaram Kaido. Como os ataques avançaram para Ki, eles contornaram a defesa de Kaido. Mesmo Kaido não esperava que seu oponente atacasse neste momento. A figura de Blaze foi atirada para longe e bateu na parede de gelo congelada por Kuzan enquanto Kaido também voou para trás, atingido por inúmeros punhos ao mesmo tempo que avançou a Ki. Quartel-General da Marinha. Com a boca aberta, todos os presentes no Marineford assistiram à batalha devastadora entre Blaze e Kaido. Alguns cerraram os punhos com uma paixão ardente nos olhos. Entre a multidão estavam algumas figuras familiares como Somer, Ina e outros treinadores que conheceram Blaze antes. Eles acabaram de chegar à sede terminando o treinamento. Naquele momento, a figura de Blaze estava profundamente enraizada nas mentes de inúmeros fuzileiros navais, enquanto o respeito deles por ele se aprofundava. Todos sabiam que alguém mais forte que os almirantes apareceu em suas fileiras. Sem que ele soubesse, a fama de Blaze se espalhou enquanto sua posição melhorava. Blaze tossiu com a boca cheia de sangue, lutando para se levantar, pois não conseguia sentir os braços. Quando ele olhou para eles, viu um amassado em sua esquerda enquanto seu braço direito estava torto em um grau desconhecido. Kaido usou tudo no golpe. De certa forma, é o seu ataque com força total, pois foi imbuído do Haki do Conquistador. Seus braços brilharam com uma luz dourada antes de mostrarem sinais de cura, visíveis a olho nu. Em questão de segundos, seus braços recuperaram o estado original. Blaze não usou sua vitalidade Senju para curar os ferimentos, pois isso esgotaria sua força física. Diante de Kaido não é uma boa ideia se cansar.
Seus olhos brilharam lembrando o ataque de Kaido. Então é assim que se sente quando é atingido por uma arma imbuída do Haki do Conquistador. É realmente poderoso. Se fosse qualquer outra pessoa em seu lugar, eles teriam perdido a consciência contra esse poder esmagador. Até mesmo Blaze teria ficado gravemente ferido se não tivesse conseguido bloqueá-lo. Capítulo 139, Chama de Ordem Superior. Kaido levantou-se ileso como se o ataque de Blaze não tivesse causado nenhum dano, mas ficou realmente surpreso quando viu Blaze em pé sem nenhum ferimento, já que na maioria das vezes todos cairão após serem atingidos por seu Raimei-Haki. Ele acariciou seu peito sentindo uma leve dor quando o ataque de Blaze o feriu. Não é sorte, seus ataques me prejudicam. É semelhante à técnica de Ryu e Oden, mas onde ele aprendeu isso? Sorrindo levemente ele riu. Vorororo, você não é ruim. Essa luta não vai ser tão chata quanto pensei que seria. Dizendo que Kaido balançou seu kanabo vigorosamente, o que impulsionou uma onda de choque semelhante a um projétil. Kongo Kabura. Blaze puxou o punho para trás e bateu para frente, quase quebrando o ar enquanto carregava sua força física, aqui o poder da fruta do diabo. A pressão de calor em forma de punho rugiu e encontrou a onda de choque de Kaido. Foi uma má jogada enfrentá-lo de frente, já que o golpe de Kaido quebrou seu soco e avançou para frente. Blaze mais uma vez usou sua mão e sóis em miniatura para bloquear a onda de choque que já estava enfraquecida por ele. Mesmo assim, o golpe o empurrou para trás e forçou seu corpo a deslizar alguns metros antes de parar. Do lado oposto, Kaido mais uma vez se transformou em sua forma de fera e rugiu. Vento demolidor. Enquanto ele soprava, lâminas de vento crescentes fortes e poderosas, porém afiadas, lançaram-se para frente. Enfrentando Kaido, Blaze não planejou se conter enquanto chamas douradas de destruição irrompiam dele. Ele se concentrou, aguçou os sentidos, sentiu o calor e imaginou o poder do sol sempre ardente. Sem que ele soubesse, ele entrou em um nível profundo de concentração e sua mente captou algo que estava muito longe dele. As chamas ao seu redor acenderam e queimaram ferozmente quando algum tipo de mudança aconteceu. Crack! Uma sucessão de leves ruídos agudos veio das chamas douradas, como se inúmeras mini-explosões indistintas aos ouvidos humanos estivessem ocorrendo. Uma coisa espantosa aconteceu. As chamas douradas foram queimadas pela chama de ordem superior, pois sua cor mudava a cada segundo que passava, como se estivessem lutando internamente. Carmesim vermelho-laranja, mais uma vez dourado, depois roxo antes de finalmente chegar ao branco azulado. Assim que suas chamas se transformaram, tudo começou a mudar. O chão em que ele estava começou a derreter enquanto os sóis em miniatura que ele criou também mudaram de cor. Um tom azulado apareceu em seu núcleo. Uma temperatura de extrema propagação, afetando o entorno. Os olhos de dragão de Kaido se estreitaram sentindo o calor olhando para Blaze. Ele murmurou. Algo mudou. Abrindo os olhos, Blaze sorriu. Essa fruta do diabo está despertando ou apenas melhorando a temperatura e a cor. Vamos descobrir. Com o pensamento, as chamas se transformaram e assumiram a forma de um dragão de cor branco-azulada, tão grande quanto a moldura de Kaido. Subindo para o céu, rugiu e desafiou Kaido. Ao mesmo tempo, os grandes sóis em miniatura atrás de Blaze desmoronaram em um mar de chamas antes de assumir a forma de um dragão. Mas este tinha uma aparência diferente, corpo dourado e cabeça azulada. Ao contrário do último, Blaze ordenou que voasse acima das nuvens. Interessante. Dragão vs dragão, venha. Kaido gritou e disparou em direção ao dragão azulado enquanto girava seu corpo serpentino em uma espiral para invocar vários tornados ao seu redor. O dragão azul de Blaze balançou sua cauda serpentina ferozmente para transformar os tornados em nada antes de colidir contra Kaido. Assim que o dragão flamejante tocou Kaido, sua escama impermeável mostrou sinais de queimadura. Sentindo a sensação de queimação, Kaido moveu-se ferozmente destruindo algumas partes do dragão azul flamejante, mas antes que pudesse fazer seu próximo movimento, sentiu todo seu corpo enrolado. Colidir. Lutando para se libertar, Kaido caiu no chão. Naquele momento, o outro dragão de chamas que havia subido ao céu revelou-se, mas era enorme, pelo menos 2 vezes maior que a forma de dragão de Kaido. Dragão Drive. Blaze agarrou seu punho e o enorme dragão desabou, dividindo-se em inúmeras flechas dourado-azuladas que choveram do céu. Enquanto o outro dragão de chamas prendia Kaido no chão, ele não conseguiu se esquivar do ataque, embora o sentisse a quilômetros de distância. Ele rugiu enquanto um haki esmagador irrompeu dele, destruindo o dragão que o prendia e enfrentou as flechas. À distância, era uma bela exibição, pois todas as flechas tinham corpo dourado e cabeça azulada. Regis, Rosinante, Kuina, Kuzan e outros soldados da marinha assistiram ao espetáculo sem piscar, com medo de perder alguma coisa. Mas o que ninguém esperava aconteceu no último momento quando Kaido retirou a forma de dragão e se transformou em forma híbrida humano-besta. Agarrando seu kanabo com força, ele os imbuiu com Oshoku Haki, o que resultou em finos fluxos de energia escura semelhantes a relâmpagos emanando de sua arma. Olhando para o céu, ele balançou a clava com extrema força, causando uma enorme onda semelhante a um tornado que subiu em espiral no céu, destruindo milhares de flechas sem esforço. Nenhum permaneceu. Bastou um golpe para parar uma das habilidades mais fortes de Blaze. Isso não impediu Blaze, mas o fez sorrir porque Kaido finalmente começou a levá-lo a sério. Blaze sabia que Kaido só se transformaria na forma híbrida se seus oponentes se mostrassem fortes o suficiente para lidar com suas formas humana e de dragão completo. Nessa forma ele é forte, resistente e rápido, sem nenhum ponto fraco. A verdadeira batalha entre eles está apenas começando. Quartel-General da Marinha. Kaido é tão forte.
Não admira que ele seja um imperador do mar, um soldado murmurou olhando para a batalha em andamento. No meio da multidão, Gion estava junto com algumas irmãs da unidade do vice-almirante Tsuru. Ela se sentiu fraca assistindo a batalha e percebeu a distância entre ela e Blaze. Até Sengoku ficou surpreso com os poderes da fruta do diabo de Blaze e a força que ele demonstra. Naquele momento, Kizaru e Sakazuki, que correram sozinhos para a sede, chegaram bem a tempo de ver a chama de Blaze se transformando de dourada em branco-azulada. Ele é assustador. Acho que ele é mais forte que nós, os almirantes. Kizaru comentou. Quanto a Sakazuki, ele ficou ali cerrando os punhos de raiva. Era para terminar naquele dia, eu estava tão perto de matá-lo. Se não fosse por Kuzan. Capítulo 140 Visão do Futuro. Bang! A figura de Blaze bateu na parede de gelo e caiu no chão. Enquanto ele tentava se levantar, a dor assaltou todas as partes do seu corpo, fazendo gemer. O último ataque imbuído do conquistador aqui de Kaido fraturou vários ossos de seu corpo enquanto o sangue fluía de sua cabeça, boca e nariz. Seu casaco marinho estava completamente destruído enquanto a camisa por baixo estava toda esfarrapada, revelando um corpo tonificado e musculoso por baixo. Ele está lutando contra Kaido há quase 3 horas e é um milagre que ele tenha sobrevivido até agora. Se não fosse por sua forte vitalidade concedida por sua constituição Senju e capacidade de cura, ele poderia ter sido nocauteado após 1 hora de batalha. Até agora ele não sabe quantas vezes os ossos foram quebrados ou fraturados. Ele é forte, mas Kaido é um monstro superior a ele em todos os aspectos. Ele perdeu a capacidade de usar seus poderes de Akuma no Mi por algum tempo, pois os usou além do limite e esvaziou quase 60% de sua reserva de Aki. Como San já se pôs, ele não poderá reabastecê-los em pouco tempo. Sua reserva de Aki é pelo menos 3 vezes maior do que uma pessoa normal, mas Kaido é mais pervertido do que ele com o Aki Supremo, talvez devido à sua linhagem Oni. Suas habilidades me intrigam. Você pode se curar de ferimentos graves em segundos? É por causa de sua fruta do diabo ou de sua linhagem? Kaido perguntou enquanto atacava novamente. Kaido não saiu ileso, pois a chama de Blaze, na verdade, queimou suas escamas enquanto ele também foi ferido por seu Aki, mas não estava nem perto de detê-lo, pois não havia sinal de cansaço em seu rosto. Sua resistência quase invisível e a incrível quantidade de resistência surpreenderam até mesmo Blaze, que sabia disso de antemão. Somente depois que seus atributos ultrapassarem o limite da barra de 70, em todos os aspectos ele poderá enfrentar Kaido sem perder. Mas para derrotá-lo ele precisa ser mais forte que o Barba Branca, o homem mais forte do mundo. Limpando sua mente, Blaze mais uma vez se concentrou em desviar do ataque de Kaido que ele vem tentando há algum tempo. Para se esquivar com sucesso ele precisa ver o futuro. Sua observação aqui atingiu o nível de instintivo, mas está a alguma distância de atingir o nível de visão do futuro. A batalha com Kaido é uma oportunidade para Blaze se ele utilizá-los corretamente. Kenbun Shoku, observação aqui é uma extensão da imaginação, mas apenas a imaginação não é suficiente. Intenção, presença, emoções e propósito também desempenham um papel vital. Blaze se acalmou completamente para se concentrar e prever o ataque de Kaido. No entanto, ele foi atingido de frente pelo kanabo deste último e mais uma vez bateu na parede de gelo. Ele é tão rápido. Blaze deu um soco no chão com raiva e se levantou novamente. Mas o que ele não sabia é que, sem perceber, ele estava acompanhando Kaido. Embora Blaze não seja tão forte quanto Kaido, seu Aki também não é fraco. Os ataques que o feriram gravemente antes não o machucaram tanto quanto antes. Não são os ataques de Kaido que estão enfraquecendo, mas o controle de Blaze sobre o Aki está se desenvolvendo rapidamente enquanto ele luta. Blaze e Kaido entraram em confronto repetidas vezes, mas Kaido continuou a dominar. Blaze não desistiu e recuou repetidas vezes, provando que sua força de vontade não é fraca. Kaido está altamente confiante em seu poder e se considera muito acima dos outros, então o comportamento resiliente de Blaze o exasperou completamente, já que ele não poderia esmagar alguém que fosse mais fraco que ele. Chega de brincar. Enfurecido, ele rugiu e balançou violentamente seu kanabo, mas Blaze se esquivou de todos eles. Finalmente Blaze conseguiu prever os ataques de Kaido e evitou-os, o que surpreendeu Kaido e ele logo percebeu que o Aki de observação de Blaze estava crescendo. Blaze realmente tocou no conceito de visão de futuro, mas ainda está longe de dominá-lo completamente. Além disso, não será de muita ajuda enfrentar Kaido, já que ele quase esgotou sua força física e o poder da Akuma no Mi por usá-los excessivamente. Naquele momento Kaido atacou. Usando sua cauda de dragão, ele se impulsionou para frente e correu a uma velocidade inacreditável. Embora Blaze visse o futuro, foi necessária toda a força de seu corpo para se esquivar. É o quão rápido Kaido é. A batalha entre eles continuou. Kaido atacava furiosamente com tudo que conseguia enquanto Blaze tentava ao máximo desviar de cada um deles, mas às vezes os ataques o atingiam. Mais 2 horas se passaram. Blaze ofegou pesadamente. Ele está no seu limite quando seu Aki também chegou ao fim. Em circunstâncias normais, seu Aki não se esgotará rapidamente, mas para bloquear os golpes de Kaido sem se machucar, ele é forçado a canalizar uma grande quantidade de Aki. É também a única razão pela qual permanecemos de pé até agora. Quanto à sua força física, ela foi drenada ao limite por ter curado seus ferimentos muitas vezes.
Foi necessária toda a sua força de vontade e força para permanecer de pé. Mesmo assim, diante da chegada de Kaido, seu coração estava firme, sem qualquer nervosismo ou excitação, enquanto seus olhos exalavam determinação inabalável. Canalizando aqui o poder restante da fruta do diabo que ele tinha em seu punho, Blaze deu um soco no ar à sua frente. Naquele momento, a arma de Kaido entrou em conflito emitindo faíscas escuras. As nuvens acima tremiam, enquanto objetos subiam do chão devido à pressão enquanto o solo abaixo deles rachava e se dividia formando uma ampla cratera. Os golpes colidiram, mas pararam de se tocar enquanto a força de cada golpe se exercia um contra o outro e finalmente, o golpe de Kaido dominou de Blaze e acertou seu rosto. Uma onda de choque alta e poderosa se dispersou junto com Blaze, que perdeu a consciência depois de lutar contra Kaido por quase 6 horas. Sangue escorria de todos os seus poros e ele foi violentamente arremessado para longe pelo golpe, pois não conseguiu cobrir seu corpo com a ki. As faíscas negras desapareceram enquanto Kaido brandia sua kanabo por cima do ombro e chorava. Fiquei animado por nada. Por outro lado, a figura de Blaze disparou para trás e estava prestes a colidir com o navio da marinha, mas Kuzan pegou seu corpo e o colocou no convés do navio. Para acalmar os ansiosos soldados a bordo, preocupados com o bem-estar de Blaze, afirmou Kuzan. Ele acabou de perder a consciência, ele ficará bem quando acordar. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.